Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é enfermeira, doutora em administração e executiva em saúde, com 3 décadas de experiência em hospitais públicos e privados. Atua na direção de uma maternidade pública no Rio de Janeiro e lidera projetos que promovem o cuidado, a liderança e a saúde mental no ambiente de trabalho. No encontro de hoje, vamos falar sobre felicidade no trabalho, segurança psicológica, o papel das lideranças na construção de ambientes saudáveis e os desafios da gestão de pessoas na área de saúde. Com vocês, Cristina Barros. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é enfermeira, pesquisadora, professora e executiva em saúde. O nome dela? Cristina Barros. Boa noite, minha querida. Boa noite, que bom estar aqui, Bia. Estou muito feliz com esse encontro e vamos embora falar de vida, é isso? Falar das vidas, Isso, né? Das nossas vidas, né? O isso. que a gente anda fazendo das nossas vidas. É um prazer ter você aqui, Cris. Eu Também que te já agradeço. eu te stalkeio há um tempo. Ih, meu pai, tava lá me Não, mas catucando. eu stalk do bem, Aham. entendeu? Nem estava seguindo, eu estava stalkeando sem seguir. Quando eu boto para seguir, já é um indicativo. Eu vi né? quando você seguiu, fiquei nervosa, né? Então vamos lá, agora eu tô com a Bia. Eu acho que eu não vou mais seguir, vou esperar fazer o convite. Não, vamos embora, vamos, tamo Não junto, é? tá valendo. Então, vamos lá. Querida, primeira coisa, queria saber um pouquinho da sua vida. Por que a escolha de enfermagem? E dentro da enfermagem, como é que você tomou esse rumo de virar executiva numa área que a gente precisa muito, mas que poucos seguem esse caminho? Pois é, Bia, eu nascida e criada em Cascadura, gosto muito de falar isso, subúrbio. Filha do Lair, que tinha Y no nome. Aí minha mãe foi homenagear ele e botou um Y só pra complicar a vida dos meus coleguinhas. E naquela época, meu pai era Lair. 25 anos, Lair, 25 anos mais velho que a minha mãe. Minha mãe com 40, meu pai com 65. E o meu pai tinha o jeito dele de cuidar da saúde. Então, durante a minha infância, né? Não sei se hoje em dia ainda existe aquele desinfetante criolina. Criolina existe. Meu de pai um me cheiro dava muito umas forte. gotinhas pra eu tomar pra matar verme. Jura? Fora o chá de boldo, todos os chás de carqueja, tudo que tinha, mais um pouco. De algum jeito, velho Lair nas suas crenças, deu tudo certo. Mas a saúde sempre foi uma coisa muito doída pra gente. E Mas aí, ele fazia por ele, fe- aprendizado de família. ele foi criado assim. Entendi. Então, pra ele, aquilo era certo, ele cuidava com todo amor e carinho, era a Claro. forma dele cuidar. Mas eu via que tinha alguma coisa esquisita ali, Em né? tomar creolina. Exatamente, Uhum. né? Não era muito bom, eram 2 gotinhas só, mas não estava muito certo. E aí eu falei, não, tem que cuidar da saúde, o que eu posso fazer? Tentei vestibular para medicina lá nos anos 90, não passei, tinha feito Carmela Dutra, magistério, Você professora. fez Carmela Dutra? Fiz Meu Carmela pai foi Dutra. diretor da Carmela Quem Dutra. era o seu Almir. pai? Almir! Meu pai foi diretor da Carmela Dutra. Menina. E meus avós moravam em Irajá, que é do lado de Sim, Cascadura. ali. Exatamente. Aí eu fiz Carmela Dutra, meu primeiro dinheirinho foi como explicadora e não consegui o vestibular para medicina, fiz para enfermagem, passei. Uhum. E aí comecei dentro do Pedro Ernesto, fiz o ERJ, né? Nossa casa. Nossa casa. Aí comecei a ver ali que dava para eu cuidar, dava para eu aprender. Eu falei, gente, deixa então eu cuidar aqui. E foi assim que eu passei, fiz a minha residência em obstetrícia e fui trabalhar com saúde da mulher, trabalhar com criança. E eu me lembro, época de São João, as crianças me adoravam e eu fazia curativo de queimadura de bombinha. Nossa, era horrível. Eu trabalhava em pronto-socorro, a gente atendia muita queimadura de criança por causa da fogueira. Exato. E aí fazer um curativo em criança é alguma coisa muito dolorida, Horrível. é ruim. De queimado, horrível. Exato. Mas as crianças, elas gostavam de mim.
Eu brincava muito, como eu brinco muito. Então eu entrava num elefantinho, naquela época eu cabia, eu pegava a criança para voar de Super-Homem, de Mulher Maravilha, e aquilo me fazia de algum jeito sofrer, mas eu tinha muito debate, muita discussão com a parte administrativa do hospital. Na minha época lá atrás, nessa época inicial, minha época é hoje, mas nessa Sempre. sempre, sempre. Sempre é hoje. Mas quando a gente colhia sangue, era com o tal do scalp, né, metálico. E aí surgiu o gelco, que era flexível, né, para você botar o soro na criança. E o gelco era muito melhor, só que o gelco era caro. Aí procura por um gelco mais barato. Veio um gelco mais barato. Quando eu ia pegar a veia, o gelco dobrava, estourava. Eu falei, gente, o dinheiro que está gastando com 3 gelcos, eu ainda machuco a criança e gasto mais. Aí voltou para o outro. Voltou pro metálico. Voltou pro gelco bom. Ah, Pro sim, gelco pro bom, bom, que era o mais claro. caro. Aí eu comecei a dialogar e ver que na parte administrativa, uma coisa que você faz impacta um monte de É gente, verdade. mais do que o curativo em um. E daí eu fui, a carreira foi crescendo, eu saí do trabalho da UTI neonatal, da pediatria, para a chefia da maternidade. Mais tarde, o hospital que eu trabalhava, ele se expandiu. Eu entrava nas obras porque eu sabia tudo que não dava certo ali. Olha, eu preciso passar com uma maca por aqui. Então tem que ter uma largura no corredor. Que por Tem que ter mais um chão. Você se lembra o chão do Pedro Ernesto, quando botaram aquele chão, placas pretas com bolinhas? isso, que ia trepidando o Trepidava e paciente. fora o que acumulava de sujeira. Era Exato, horrível, uma idiotice quem botou aquele exato, chão, né? exato. E a Uhum. gente tem, né, a legislação, ela só vai dando conta disso depois. É. Mas quando você está vivendo, as pessoas têm que se juntar para trabalhar. E eu sempre muito curiosa, sempre enxerida. Aí acabou que com isso eu fui transitando para a gestão e comecei com a gestão da enfermagem, mas aí como curiosa também, eu lembro que esse hospital que eu trabalhava, ele foi implantar um sistema que não tinha nada no computador, eram as caixinhas de papel com Isso. a fichinha para dispensar lá quantas ampolas do medicamento. Aí quando foi implantar o sistema, o pessoal da TI veio, não, tem que ser assim. Eu falei, meu amigo, mas tem que ser, mas você não sabe como é que eu tô aqui? Eu fui estudar análise de sistemas, Informática para poder. fui na PUC, fiz minha certificação lá para poder discutir, e isso foi me trazendo sempre, eu nunca parei de estudar. É porque o sistema de computador, os programas eram adaptados de empresa para hospital. E não, Exatamente. não dava conta. E o processo é duro. Então, assim, agenda cirúrgica, você tem que colocar cada sala, cirurgia no horário certo que vai terminar e acabar. Você não sabe. O Não tem paciente como. veio em jejum, vai atrasar? Cirurgia teve alguma intercorrência? Então, você não pode seguir essa dureza. Mas, por outro lado, tem que ter processo, né? Óbvio. E eu me lembro na UTI neonatal, isso mais de uma que eu conheci, enfermeira, colega, dando mamar para o neném e pegando gás estéreo para limpar a boca. Gás estéreo é muito mais caro, não precisa. Ou seja, nem a ponta com a noção de gestão, nem a gestão com noção da assistência. Falei, deixa eu entrar nesse meio, as coisas foram surgindo. Aí eu fui estudar gestão, fui para a COPEAD, fiz meu MBA. Depois eu avancei, aí fui para o mestrado. Aí eu comecei a estudar o sofrimento das enfermeiras trabalhando na saúde. Aquela coisa de quem cuida. Exato. E quem cuida no contexto do trabalho. Uhum. Porque além do sofrimento, né, que eu vivi no curativo, eu sofria das discussões que eu tinha com a parte de gestão para mostrar o Que que eu você estava precisava. certa na prática. Exato. Uhum. Mas eu sabia que tinha que ter um equilíbrio daquilo ali, né? Era uma coisa comum, por exemplo, né, no Pedro Ernesto, você abria a gaveta, aquele monte de antibiótico. A gente brincava, qual é o antibiótico que tem no plantão hoje? E não tem que ser assim. Tem que ter um planejamento. Os que usam mais, né? Pois é, mas aí se você precisa de algum, como é que você vai ter? Então isso me fez começar a A navegar para a validade, gestão. né? Aí você compra um monte, é um que você não usa, vai vencer, né? E de repente você pode, por exemplo, articular com uma rede de doação, alguém que Exatamente. use. Então tem muita coisa no dia a dia que precisa ter gestão. E sempre, então, eu fiquei me perguntando, a gestão, uma assinatura que eu faça, derruba centenas de pessoas. E aí, como é que a gente pode botar esse povo para se falar? Então eu fui, estudei o sofrimento, mas acabei caindo na vida executiva. Tive uma oportunidade de trabalhar com um fundo de investimento, fui para o Hospital Geral como diretora de operações. Foi curioso
que depois que eu estava, né, nessa área de operações, um headhunter, né, o caçador de talentos, ligou, falei, gente, o que que é isso? Aí eu fui ser diretora de um centro de oncologia aqui no Rio, com um fundo de investimento. Levanta 2 prédios, monta, trabalhei 6 anos naquilo. E foi engraçado que quando eu trabalhei com oncologia, antes eu vim de uma maternidade, um hospital geral. Eu tinha medo de encontrar alguém na recepção. Porque eu Por falei, quê? se eu encontrar, é porque tem câncer, né? Entendi. Tem câncer, é. O que que é o câncer, né? Um constrangimento, assim, né, de A doença difícil, todo o estigma que carrega, né? é, Aí depois disso eu mudei, fui para uma empresa, passei a ser vice-presidente de uma multinacional no Brasil, cuidados de área de renais, saúde. saúde sempre, Uhum. mas saí da oncologia, fui para cuidados renais, Brasil, viajei esse Brasil. Aí lembro que a gente, por exemplo, né, vamos contratar uma empresa nacional para fazer o lanche de paciente em hemodiálise. Só que no Rio de Janeiro é o pão com queijo. Em Fortaleza é a tapioca. E Exatamente. aí como é que você Cada lida estado tem a sua alimentação basal, sua a cultura, sua se cultura, lidar com claro. pessoas, né, do plano de saúde, do SUS e as diferenças de operação, os profissionais são diferentes. O mesmo protocolo utilizado com sucesso no eixo Rio-São Paulo é diferente de Brasília. E é diferente do norte, por exemplo. E todos têm Exatamente. sucesso. Uhum. Então foi uma experiência fantástica e veio a pandemia. A empresa que eu trabalhava como vice-presidente precisou dar uma recuada na estrutura, né, foi Uhum. aquela hora que uma máscara de 80 centavos foi para R$ 18. Então, olha a economia mexendo nisso. Comecei a ter muita interação com a imprensa, né, eu estava começando o doutorado, aí um doutorado em administração, falei: "Bom, estudei o sofrimento aqui na enfermagem, vivi isso tudo, agora eu tenho que entregar resultado, tô na gestão, deixa eu estudar isso". Fui lá para o FRJ, no COPEAD, estudar administração. Veio a pandemia, fui demitida pela primeira vez. Meu pai do céu, Que é que é isso? isso, né? Que é ser demitida? Aham. Mas na pandemia, Na aí isso não Pois tinha um é. peso tão grande, porque muita gente foi E demitida, ma né. a saúde foi um lugar que de alguma forma se preservou, né, a gente tem a tristeza ainda de viver Muito, muito. sequelas econômicas É importantes. um trauma Sim, coletivo. para todo mundo. E aí eu fiquei 3 meses sem trabalhar, adiantei meu doutorado ali no que eu podia, minha orientadora sugeriu mudar o objeto, aí vieram 3 propostas de emprego. Uma para trabalhar numa multinacional, que eu ia ter que fazer umas viagens de vez em quando para a Holanda, uma para ser diretora de operações de uma grande rede hospitalar, no eixo Rio-São Paulo, e uma para eu ser CEO de uma empresa familiar. Uhum. A família ali tinha perdido o pai, a mãe tinha diagnosticado um câncer, o filho ficou para tomar conta dos negócios da família, me convidou, eu já tinha contratado essa empresa 2 vezes antes, então o mundo, né, Você vai já conhecia, já né. conhecia a empresa, fui ser CEO de uma empresa de limpeza hospitalar. Uhum, Mulheres pretas, uhum. basicamente. Foram Que legal. 4 anos e meio de uma vivência que eu te digo, assim, Que ninguém olha para fantástica. isso, Não, né. olha, Porque são quem limpa o hospital e eu me lembro que na época da pandemia eu falei isso, eu falei: "Vocês estão preocupados, eu estou preocupada com os médicos, enfermeiros, mas e o pessoal da limpeza?". Bia, e eu vou te dizer, a pandemia acabou que deu até Um algum pouco mais destaque, destaque para eles mesmo. mas no dia a dia, né, e isso tudo depois eu fui procurar estudar, no dia a dia como essas pessoas São são invisíveis. invisíveis e oprimidas pela sociedade como um todo, né. É a tia da limpeza, ela não é tua parente, ela é uma profissional, Exatamente. Tem nome, tem nome. né. Eu sempre que chego no hospital, eu sempre falo: "Qual é o seu nome?". E Exato. tem alguns de limpeza, quando estão passando, eu falo: "Bom dia, tudo bom?". Tem uns que levam tempo para responder, porque não acredita que você está falando com ele. Acha que Olha, está falando com outra pessoa, né. 2 coisas a esse respeito. Uma vez eu estava num grande hospital de uma capital, Uhum. entrei, uma pessoa da empresa que eu trabalhava entrou, abasteceu o frigobar com água, pegou uma garrafa d'água, colocou do lado só de uma médica. Eu olhei, saí atrás dela: "Ô, dona fulana, tudo bem? Vi que a senhora entrou, abasteceu. Houve alguma coisa especial?" "Nossa, dona Cristina, a senhora não sabe como ela é maravilhosa. Todo dia quando ela me vê, ela me dá bom dia." Olha só. É exatamente E isso, aí Bia. você passa a ser especial na vida dela. Ela não tem obrigação de botar a aguinha daquela médica ali, mas é uma gentileza de ambas Que as partes. e aí eu digo para você, isso é cruel,
Mas existem serviços de saúde, e eu fico mais indignada porque a saúde é para promover saúde, Com né? certeza. Existem serviços de saúde que proíbem que O as médico pessoas da limpeza falem, né? direcionem o olhar ou É cumprimentem os verdade. profissionais. É verdade. O que é isso? Como existem hoje prédios comerciais de médicos que paga-se multa, a empresa paga multa para as pessoas trabalharem em pé, não pode sentar. É inacreditável, isso aconteceu Isso dói. num prédio. Eu fui saber que a menina estava grávida. Eu falei: "Ué, mas você não tem uma cadeira para você sentar?" "Não, não podemos." Aí eu fui ver mesmo, não podia mesmo. É isso. E o trabalho, a Justiça do Trabalho já tinha ido lá, eles pagavam a multa. Não, a gente paga. Bia, A gente paga para ser é antissocial. cruel. Aí você quer fazer um workshop, um nome chique, um treinamento, Uhum, para que as pessoas tenham um sorriso falso exatamente. para atender bem. Aí você pega essa pessoa, você não dá a ela um vestiário para ela trocar roupa, Um lugar para comer. um lugar para comer. Aí, tudo bem, né? A gente começa, isso não afeta a gente, mas você vai subindo, você começa dentro dos hospitais a separar o restaurante. Enfermeiro come aqui, médico come aqui, a comida de Isso um é mesmo. assim, o horário é outro. Esse pode pegar o ônibus do hospital, esse não pode. Essa pessoa da limpeza acorda 3 horas da manhã, porque Isso tem que mesmo. pegar o ônibus às 5, porque o ônibus das 6 é só para enfermagem. Então, vou te dizer que foi uma experiência, assim, maravilhosa. Uma experiência Muito antropológica e social, né, que a gente exato, começa a olhar um pouquinho da exato. humanidade. E aí veio essa demissão, veio essa minha opção. Em novembro de 20, na pandemia, tô tomando banho, um caroço na mama. Você fez o autoexame. No dia seguinte, de manhã eu tinha sido diretora de uma clínica de oncologia, Uhum. conheço todo mundo. Isso foi dia 20 de novembro. Aí no dia 21, vou lá, ultrassom. Cristina, só falta biópsia câncer. Uhum. Aquele câncer Tem que que eu saber qual tinha medo. tipo. Isso, Engraçado, né, o isso. destino sempre coloca a gente em situações. Todos os meus colegas de trabalho que viraram amigos na vida foram meus cuidadores. Uhum, que legal. Fiquei bem, fiz cirurgia, fiz radioterapia, faço meus medicamentos, tô seguindo a minha vida. Uhum. E é engraçado como é que isso mexe com a gente. Aí eu estava no doutorado para estudar resultado. Aí eu falei com a minha orientadora, olha só, eu quero mudar de novo objeto. Aí eu estava estudando um conceito chamado cadeia serviço-lucro. Uhum. Você tem uma boa produção de serviço, você vai ter lucro e crescimento. E se você for no público, você tem que ser sustentável. Eu falei, eu quero botar felicidade nesse meio, porque eu já estudei sofrimento. Deixa eu estudar felicidade. Aí fui estudar felicidade, encontrei você nas minhas referências. Eu escrevi o livro Felicidade na pandemia, porque eu falei: "Me recuso a ser infeliz." 2022 que saiu o teu livro, não Não, mas foi? eu escrevi em Foi 2020. durante. Aí a Uhum. editora queria que eu lançasse, Cris. Aí eu falei: "Não, não vou lançar nessa coisa." Nesse Não, eu falei: caos. "Não, eu só vou lançar quando a gente puder, pelo menos decretar que saímos Exato. do desespero e Uhum. começamos a olhar com esperança." E aí ele Isso. ficou esperando. Quando falou liberou, eu lancei no bar do Zeca Pagodinho. Fiz uma grande festa à Nossa. vida, né? Uhum. E foram mais de 1.000 pessoas. Eu não esperava aquilo, como as pessoas estavam carentes disso, né, de É. felicidade. E felicidade faz a gente produzir mais, né. Faz. E aí eu comecei a conectar. Hoje, essa empresa eu fiquei ali 4 anos, quase 5 anos, Nessa familiar. nessa familiar. Cumpri ali o meu papel de ajudar a família. E aí, né, a vida também vai dando voltas e voltas. Apareceu no meio do caminho uma maternidade que estava precisando de alguém. E aí hoje eu sou diretora de uma maternidade pública no Rio de Que é o Janeiro. Paulino Paulino Werneck. Werneck. Ah, você foi de A a Z, né. Mas tudo se Não, fala. sim, Tudo tudo, se tudo é fala. medicina, Tudo tudo que é eu vivi, saúde. tudo que eu vivi ali, veja, eu fiz a minha residência em saúde da mulher, trabalhei numa maternidade, trabalhei na UTI neonatal, passei pela gestão, conheci o mundo privado, Perfeito. conheci regulação, fui estudando, sofri enquanto pessoa e de repente eu estou numa maternidade hoje trazendo isso tudo. Vivi os bastidores com a equipe da limpeza. Semana passada eu estava sentado com eles fazendo reunião, eles olharam assim. E eu falo, gente, estamos aqui trabalhando. Não, mas a diretora vai sentar com a gente? Vai. Porque vocês, esse tempo que eu passei na pandemia,
Quando eu fiz a minha cirurgia, radioterapia e o meu medicamento mensal que eu tenho que ir lá Sim, fazer, sim. quem limpava a cadeira era pessoas da empresa que eu trabalhava. O mundo se fala, o que você faz volta para você de algum Rapidinho, jeito. rapidinho. Você está falando isso, eu, primeira vez que eu fui gravar no SBT, lá em São Paulo mesmo, que é distante, né, do centro, eu me lembro que eu cheguei, a gravação começava acho que 2 horas da tarde, e aí falaram assim: "Doutora, vem almoçar". Falei: "Tá bom", fui. "Onde é?". "Lá". Aí eu falei: "Tá bom". Cheguei lá, minha querida, era todo mundo junto. Quando eu olho para uma mesa ali, estava Silvio Santos almoçando com todo mundo. Aí eu falei assim: "Não, eu acho que eu estou vendo errado". Lugar tá Aí eu errado. chamei o garçom: "Será que é alguma coisa? Um suco?". Eu falei assim: "É ele?". Ele falou: "Claro que é ele". Eu falei Claro. Aí ele falou assim: "E é assim?". "É. E se ele levantar, se tiver vaga na mesa dele, e a senhora quiser sentar, pode sentar, tá? Porque qualquer um senta". E eu achei aquilo, eu falei: "Eu entendi por que que Silvio Santos era Silvio Santos". Aquele dia, não troquei uma palavra com ele, mas Mas eu você estava achei ali. ali, eu falei: "Meu Deus, eu não tô acreditando no que eu tô Pois vendo", é. né. E Então isso que você aí, tá falando da a limpeza, né. gente vê, eu acho que tudo que eu vivi como paciente, como acompanhante de paciente, todo mundo, né? A saúde tem essa coisa bela que é transversal a todos. Como que a gente perde oportunidades de ser saudável para todo mundo, até onde tem que dar lucro. Então, eu te digo que o que eu construí, né, eu consegui chegar hoje com uma condição de sobrevivência, de falar de felicidade, de falar de dinheiro, de falar de lucro, que as pessoas às vezes separam. E uma coisa que me incomoda muito, né? Como se o lucro fosse algo pecaminoso. Exato. Pecaminoso é não ter o lucro com pessoas satisfeitas, com pessoas felizes e saudáveis. Uma empresa sem lucro é doente, quebra, não dá emprego. Exatamente. Acabou. O problema não é o dinheiro, é como a gente se relaciona com o dinheiro, enquanto pessoa, enquanto sociedade. E aí, óbvio, né, a gente vai passar por críticas. Será que saúde é aberta ao privado, não deveria ser só público? Eu vivo hoje nesse sistema, mas seja onde for, eu tenho gente para cuidar, trabalhando e sendo assistida. Então, isso me trouxe para a gestão. Hoje eu te digo que eu estou nesse lugar por escolha mesmo. Uhum. E querendo, sei lá, acho que vai chegando o momento. Hoje eu atuo como professora. Eu te digo que na sala de aula e na potência das redes sociais, né, as mensagens que eu recebo e os alunos, é muito difícil às vezes, e teve muita coisa nesse tempo que eu trabalhei na empresa de limpeza que eu não consegui mudar. Mas eu sempre me posicionei. Algumas eu mudei. Hoje, na sala de aula, eu jogo um monte de semente. Então, quando chega, né, o exercício que eu dou, e até já fica de cola para os alunos futuros que vierem, eu dou aula em algumas disciplinas. Uma delas é Facility. Sem glamour, vamos fazer limpeza e gestão da operação. Uhum. Um exercício que eu dou é: eu quero que você faça uma foto no lugar que você nunca foi de bastidor. Quero que você vá fazer uma foto no depósito de lixo, no gerador, no estoque. Você escolhe algum lugar. E aí os alunos vão, fazem a foto, tem de tudo. E eles relatam: nossa, quando eu cheguei no depósito lá na cozinha, as pessoas ficaram assustadas. Falei: que bom que você foi, e vê se não tira isso da sua agenda. Então, essa humanidade, isso traz felicidade, que dá lucro, que não adoece. E se a gente não olhar por esse lado da promoção, olha também para o que você perde de tanta gente doente, né? INSS, terceira maior causa de afastamentos do ano passado, transtornos Ansiedade e da ansiedade e depressão. depressão. Exatamente. Ano passado, o dado é muito Exato. recente. Então, para pensar pelo menos nisso. Mas é um papel, Alguma coisa está fora da ordem. exato, dessa nova ordem Ordem mundial, mundial, né? alguma coisa. Então é isso, aí eu me sinto o tempo todo como embaixadora da saúde, falando de saúde no meio da gestão, que é masculina, que é discriminatória, mas que seja aqui. Uma vez o professor meu falou o seguinte: "Nossa, Cristina, que máximo! Você já fez isso tudo nesse tantão de coisas". Eu falei: "Nossa, isso tudo". E é isso, a gente vai espalhando as sementes. Não, e é uma coisa que eu sempre digo, né, não há sistema de saúde no mundo, porque as pessoas falam muito de Brasil, eu acho até que o Brasil tem um sistema de saúde com muitos defeitos, os maiores eu acho que é de gestão, tá.
Mas aqui se tem saúde, né. Agora, se tem um sistema que é possível uma pessoa que nunca, contribuiu para o Exato. INSS ir lá e ser atendido. Mas não tem sistema no mundo, no país mais rico, que dê conta. Não tem profissional para atender todo mundo. Então, assim, o que a gente pode fazer é passar boas normas, inspirar novos profissionais e também dar informação e conhecimento para que as pessoas se cuidem mais para não adoecer. Só Exato. tem essa saída, não há outra saída. E ainda com o desafio que conforme a gente, ainda bem, evoluímos, né, com as vacinas que Uhum. reduziram as doenças Bom. infecciosas, a gente evoluiu com tanta coisa, mas hoje a gente tem uma perspectiva de viver mais. E aí entra a gente ter que, ao mesmo tempo, uma taxa de natalidade reduzida. Então a gente vê que a saúde, ela ganha um desafio social imenso. E a economia, tudo. Porque você precisa manter o trabalho, cuidar das pessoas e os adoecimentos que você Tem que é a reduzir. mestre disso. O que a gente faz com esses adoecimentos que vêm das doenças degenerativas do cérebro? E que estão interligadas com as clínicas também. A gente Exato. hoje brinca que, diabetes é o terceiro, o diabetes 3, né, que tem o 1, tem o 2, o 3, Uhum. é quase predictor de Alzheimer. Pois é. Não é que você vai ter. Então, assim, a gente tem que ser corresponsável também, senão fica assim: "Ah, faltou o remédio no", tem que ter o remédio no posto, tem que ter assistência, mas tem que ter a nossa consciência também. Pois é, como profissional e como profissional sabendo que somos pessoas que podemos ser usuários do sistema e que vai para Exatamente. além daquela prescrição, né, que acaba Muito, ali nas muito. 24 horas. Por exemplo, muito provavelmente você refez a tua vida, ou refez não, ou mudou algumas coisas a partir da tua doença. Você sabe que foi no dia 20 de novembro, aí no dia 21, lógico que veio a biópsia, que é o que Uhum. confirma efetivamente. Eu não tinha nenhum caso de câncer na família, nada, Nada. nada. Minha mãe mora em Vitória, minha irmã, eu não queria que a minha mãe viesse para cá para me acompanhar, porque a gente vivia aquela questão da Covid. Aí eu deixei para contar para ela só ali na hora: "Mãe, apareceu aqui, tá tudo certo, olha, já vi, é tranquilo", né, até para tentar cuidar dela ali Claro, naquele claro. momento. Mas foi no dia 20. No dia 21, apesar da biópsia ser o que confirma, já estava claro ali para mim pelo Sim, exame era. de A questão era imagem. qual tipo, Exato, né, e o que exato. faremos. Aí eu falei: "Bom, papai do céu, eu sei que eu vou sofrer, não sei o quê, quanto, como, mas então, mais do que nunca, o que eu puder fazer para tirar o sofrimento da minha vida ou e principalmente eu provocá-lo, eu vou fazer". Eu parei de comer carne ali naquele dia, Carne vermelha, carne né. vermelha. Uhum. E eu te digo que naquela semana, eu tinha chegado na empresa em agosto, isso foi novembro, eu tinha feito uma reunião com as lideranças de todo o Brasil. Todos os dias a gente tinha ido comer em churrascaria. Jura? Sabe aquela coisa assim de: O "Cadê a impulso tá ali. gordura? É, Cadê a exatamente. carne vermelha?". E aí teve algumas pessoas que disseram: "Mas isso não tem nada a ver com câncer". Eu falei: "Olha, vão ter trabalhos que falam, mas independente disso, também é um bom hábito de vida e independente disso, vai também agora de uma crença minha, de pensar numa cadeia produtiva que seja mais coerente, né". Uhum. Aí teve uma médica, amiga minha, ela me fez uma pergunta, eu falando aqui com você essas coisas, nossa senhora. Tem problema Ela nenhum. me fez uma pergunta: "Cristina, agora que você descobriu e tratou, você precisa saber qual é o nome do teu câncer". Falei: "Cara, o nome do meu câncer". Aí eu pensei, pensei. Tem gente que pensa em tudo, né, que acredita ou não. É óbvio que existe ali a questão da célula, mas eu acredito também em energia. Que é algo que desperta essa célula para começar a Tem alguma funcionar coisa, diferente. a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que cuidar, tem isso tudo, mas eu quero saber, meu câncer se chamou hipocrisia. Uhum. Porque é claro que eu terei papéis diferentes, mas eu não posso viver esses papéis violentando os meus valores. São coisas diferentes. Então, eu sou diretora, eu me sento sim à mesa com a equipe da limpeza, como com a equipe de cirurgiões. Eu vou ter
termos que eu vou utilizar com uns e com outros, porque são especialidades diferentes para o contexto hospitalar, mas o meu valor é o mesmo, de ser honesta, de ser íntegra, de dizer o que eu posso, o que eu não posso, né? De falar que eu tenho que trabalhar para produzir, para ter indicadores da mesma forma. Isso tem um limite. E aí eu acho que naquele câncer a hipocrisia foi embora. Eu vivo sim papéis diferentes, né? Tenho a ajuda de um serviço. Eu me sinto privilegiada demais porque eu tenho uma psicóloga que me Uhum. acompanha. Isso faz diferença, né? E a gente ganha, acho que uma outra liberdade, um outro sentido da vida. Eu acho que a gente se torna fiel a nós mesmos, né. É, Eu acho que é a coisa que mais faz essa divisão, né. Porque é, eu acho que o adoecimento tem muito quando a gente começa a se trair. Tem alguma coisa errada quando a gente é. começa a se trair e de forma crônica, né. A Uhum. traição crônica é horrorosa, a autotraição crônica, né. E aí é isso, é você ver como que eu posso estar num lugar que é para promover saúde, botando gente doente. Não combina. Com certeza. Então, é lógico que eu tenho juízo organizacional, mas eu sou uma pessoa que sempre dei trabalho para quem eu respondo, para os meus Mas chefes, com porque eu sempre gentileza, provoco. né, que aí Exato, é a tal exato, exato, da comunicação não verbal, né. É exato. possível falar tudo, né. E aí a importância também de estudar. Eu nunca parei de estudar. Buscar o título de doutora, né? Eu te digo que hoje eu sou doutora em administração. Durante muito tempo eu sofri muito porque, né, você na sociedade, você nasce para ser médico, engenheiro, advogado. Isso está mudando. Eu acho que a É, minha geração, depois a sua, mas isso está mudando. sim, Eu sim, acho isso concordo com bacana. você. Mas está mudando também outras coisas que não são tão legais, mas isso está Mas mudando. concordo É, com você e a gente mas era assim. ainda tem esses resquícios Tem, presentes, então, resquícios. por muitas vezes até recente, algumas pessoas: "Nossa, mas por que que você não vai fazer medicina? Porque você é muito boa". Sim, eu sou muito boa enfermeira e gestora. Exatamente. Você não precisa de uma enfermeira e de uma E é gestora? difícil ter um médico gestor. É Mas dificílimo. mas a categoria naturalmente é empoderada como? É o Uhum. diretor do hospital, Que mas às que vezes não não tem necessariamente, nenhuma formação administrativa. mas tem o título. Exatamente. Semana passada me pediram indicação, uma grande rede, tá lá a vaga, procura-se diretor Uhum, de hospital. Requisitos: graduação em medicina, uhum. Mais nada. mais nada. É Isso não graduação em basta. medicina. Não basta. Então, durante muito tempo, algumas pessoas acaba que na nossa sociedade, você fazer uma faculdade, é muito comum que você chame o outro de doutor, doutora. Uhum. Mas dentro do contexto da saúde, eu fui criticada algumas vezes: "Ah, você quando te chamarem, você tem sempre que corrigir". Falei: "Sim, eu digo sempre que eu sou enfermeira. A pessoa me chama de doutora, mas eu sou Gente, enfermeira". mas isso não tem a menor importância. Por exemplo, só me chama de psicóloga. Eu já fui a vários programas, psicóloga. Eu nunca corrigi ninguém porque não tem a menor importância Dep isso. eu acho eu vou te Pelo menos dizer eu não consigo vou te ver. dizer da minha experiência. Concordo 100% com você. Isso para mim, na pandemia, quando eu comecei a falar muito com a imprensa, e aí na imprensa algumas vezes, né, eu como enfermeira, falando ali do quê? Dos cuidados não medicamentosos, Sim, que foi que nos salvou por muito tempo. com A certeza. distância, lavar as mãos, né, o uso de máscara. Eh, Nas vezes na imprensa, doutora Cristina, e aí eu falava de algum jeito no depoimento: "Olha, a gente tem que cuidar disso e aquilo, enfermeira que sou", eu colocava Entendi. Você não isso. fazia uma correção Não, imediata. mas eu Aham. colocava de alguma forma. Mas eu recebi muitas críticas, tanto do lado médico quanto do lado da enfermagem, porque acaba que eu estava num espaço de poder e representação social que não era correto. Então eu te digo que eu fui buscar o doutorado para estudar mais. Uhum. Mas ele também me trouxe um respaldo que, se me chamar de doutora Tá hoje, tudo me chama de certo. Cris. É bem mais fácil, eu sempre falo: "Me chama de Bia, Muito. não tem problema nenhum". "Ah, falta de respeito". Não, falta de respeito não É é outra isso. coisa. É outra coisa bem diferente. Exato. Então mas é bom que isso vai inspirando, e foi ótimo o doutorado para eu sair ali entendendo que Sócrates estava certo, acho que é Sócrates: "Só sei que nada sei", Só sei que nada sei. porque aí você vê, quantos cientistas, né,
pensar que viveram o físico, aquele mega físico que teve ela e que parou para dizer: olha, eu consigo explicar o buraco negro, mas eu não sei por que que eu tive essa doença. Então tem Deus no meio. E aí a religião brigando com a ciência, e a ciência brigando com a religião. Gente, Que é uma inutilidade, né. Você vê que gasta essa energia. briga começa na Idade Média, né, porque antes Exato. não existia isso. A Idade Média fez essa cisão, né, porque os cientistas iam pra fogueira, literal. Isso. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento de reconectar ciência e espiritualidade, não é nem religião. Porque religião, Espiritualidade. cada um vai escolher a sua e tudo bem. Eu sempre falo, se for para o bem, não tem problema nenhum, nenhum mesmo. É opção, né? Onde eu me sinto melhor de exercer a minha espiritualidade. Você sabe que eu. É hábito social, digamos assim, né? Tô com alguém, fica com Deus, vai com Deus. É isso. E uma vez, eu, nesse meu trabalho, né, na limpeza, fui chamada a atenção. Olha, que nesse hospital, a gente não pode falar vai com Deus, porque é o hospital de tal e religião. É engraçado que eu nunca vi um hospital do candomblé, mas tudo bem. Mas Deus é em toda A religião. religião é uma organização dos homens, inclusive se Exatamente. mata em nome de Deus, né? Exatamente. Beleza. Aí eu passei a usar uma saudação. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, saravá para quem é de saravá. E para quem é ateu sejamos pessoas de boa fé. Exatamente. É tudo que a gente precisa, né? Porque as pessoas confundem, né? Exatamente isso. Eu aceito a religião de qualquer pessoa. Se perguntar, a minha não tenho, mas sou a pessoa que crê em Deus de forma absoluta. É E isso. nos seus representantes, como Nossa Senhora da Aparecida. Exato, é isso. Eu tô com São Jorge aqui, olha. Exatamente. Então, assim, não tem problema e falo com qualquer um nesse aspecto. Exato. Bru, vamos botar as matérias aqui que a gente viu, que tem tudo a ver aí. A pesquisa, né, que você citou logo no Uhum. início, crise de saúde mental. O Brasil tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. São mais de 470 mil. E eu te digo que deve ser o dobro ou o triplo. Porque não tem a notificação e tem gente que tem Exatamente. medo de falar, porque a Então, frescura mimimi nem vai falar, né? não, e tem gente que não tem nem Exato, acesso. não vai Você ter diagnóstico. imagina aquela pessoa no interior, no sertão, né? Ela tá lá quietinha, com depressão, dentro de casa, o pessoal fala, não sei, tá fraca da cabeça, né? E aquilo vai ficando. São números alarmantes. Eu acho até que é uma coisa mundial, É mas a mundial, gente tem que ver o nosso sim. quintal primeiro. A OMS estima que até 2030 vai ser a maior causa de dias de trabalho perdidos. E aí, quando eu decidi associar, né, qual é o recorte? Gestão, trabalho e felicidade. Uhum. Trabalho é o lugar onde a gente passa a maior Maior parte do parte do tempo. tempo acordados, onde a gente tem os nossos relacionamentos, Uhum. né, que ficam para a vida, onde a gente enfrenta dificuldades. Felicidade não é o mito da coisa cor-de-rosa bela, senão isso é engodo para você massacrar. A gente tem trabalho escravo ainda. Com certeza. Então, se o trabalho não é livre escolha, se não é digno, se não te dá sustento, então Tem alguma coisa 100% com errado. você, com Tem certeza alguma coisa tem errada. coisa errada e tem Mas muito eu tô um mais. pouco mais esperançosa. Eu sempre fui. A matéria pela Poliana. Poliana, eu acho que eu sou um pouquinho. Eh, a gente está tendo, né, agora essa lei, né, que começa a Legal. valer para obrigatoriedade da gente olhar para a saúde mental nas empresas. Então Isso. eu acho que começa a se mudar. Eu costumo dizer que quando eu escolhi, psiquiatria na UERJ, ninguém escolhia. Então meu professor de clínica, eu adorava clínica, e que bacana que eu gosto de clínica, porque psiquiatria é uma especialidade clínica. Sim. E aí ele falou assim: "Como assim você vai fazer psiquiatria? Você não vai continuar aqui comigo na clínica?" Eu falei: "Não, mas você sabe muito de clínica." Eu falei: "Pois é, eu quero saber de outra coisa", Pois é, olha o né. contexto, né, E aí exato. ele falou: "Você me decepcionou." Eu falei: "Desculpa, mas", né. E hoje psiquiatria é a especialidade mais procurada, pra fazer residência. Então, assim, as coisas estão Sim, mudando, talvez não do jeito que a gente queria, na velocidade que a gente queria, mas eu acho que estão mudando. tem Então, movimento. há 20 anos atrás, eu nunca era chamada para fazer palestra em empresa, nunca. É isso. Porque assim, como assim? Não vem aqui dizer que esse mimizento aí, que tá tudo cheio Isso, de razão. isso. Hoje, eu sou chamada o tempo todo. Aí o pessoal: "Ah, mas porque virou lei." Ok, mas de alguma Que bom. maneira, daqui a pouco isso vira hábito. É, a lei ela vem a reboque de uma prática,
seja para mudar, seja para o que for. E é óbvio, né? A gente ainda vai ter lugar que acha que fazer um ambiente leve é botar uma mesa de ping-pong E e ponto. ponto, E os né? puffs, Exato, bota pro colorido, pro povo tomar mas tem a hora. energético. Mas tem a hora que pode, né? Eu falei, mas eu Exatamente. quero descansar agora. Não, só pode usar 5:30 da tarde. Exatamente. Mas tem movimento, né? Tem E tem movimento. espaço. Isso é Isso é importante. legal, né? Isso. Próximo, Bru. Aqui é a questão do burnout. Você, como gestora, você vê muito isso. E eu acho que essa coisa do burnout está evoluindo, porque antes a gente, por exemplo, eu brincava quando eu ia dar palestra, eu falei, gente, falar de burnout, vamos falar dos profissionais de saúde na pandemia. Aquilo é burnout. Exato. Todos. Da limpeza ao porteiro, ao segurança do hospital. Ali as pessoas começaram a morar no hospital porque não podia nem ir em casa. Literalmente. Então é um adoecimento focado no trabalho mesmo, naquele nicho. Você vê isso nas empresas que você trabalha? Muito. E eu vejo, né, que existe um grande valor. Seja resiliente. Aí tá. Resiliente, só que a resiliência, né, é o exercício de você passa por uma pressão, você supera, depois você Mas tem que passar, né? relaxa, e aí você volta, né? Quando fala, não pode ficar na zona de conforto. Eu adoro zona de conforto, tem cafezinho, tem amendoim, tem Aham. jujuba. Só que você vai mudando, você vai aprendendo, você amplia a zona de conforto, você muda de lugar. Você não pode quebrar. E ali, o período da pandemia, aquilo foi tóxico. Para todo mundo, mas para os profissionais de saúde. Exato, porque a gente vivia ali tendo que cuidar, sem saber se a gente ia adoecer, se ia levar para casa para contaminar as pessoas que a gente Exatamente. ama e sem poder deixar de assistir com medo, sem recurso. Muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos auxiliares de Nossa, enfermeiro morreram morreram na por Covid. pandemia, Isso é exato, pouco divulgado, mas exato, aconteceu. Colegas mesmo. exato. Aconteceu. Muita morte, então essas pessoas literalmente estão queimando ainda. Isso ficou de trauma, sim, né? E a gente volto, a memória, né, às vezes social acaba sendo curta. A gente vive na coisa do muito descartável. Mas as coisas que a gente viveu na pandemia, a gente ainda tem que olhar, né? E não é à toa, quando você pega da pandemia para cá as licenças de INSS, sem dúvida nenhuma, tanto o impacto de causa, mas o impacto também em dar visibilidade a isso. Mas a gente vê muito burnout e as pessoas com medo de se colocar porque é a doença invisível. Se eu tiver um infarto, é bonito. Eu vou para o CTI, eu boto um stent, né? É objetivo, é tangível. Mas você sofreu um apagão, você não conseguir saber onde você está, você querer chorar e não saber por quê, isso não tem nome, é fraqueza, Uhum. né. Então, ainda mais quando a gente fala da saúde, você tem o papel de conduzir o outro, você pega dentro da área médica, você tem as pessoas ali, os anestesistas com acesso fácil a drogas psicoativas que acabam com as suas vidas. Com certeza. Então, tem um olhar especial e também porque você pega a enfermagem, você pega a fisioterapia, a nutrição, são todas pessoas que depois têm a sua dupla, tripla Jornada. jornada, porque às vezes tem 2, 3 empregos e, além disso, as suas casas. Então, a saúde, ela é muito massacrada. E, sem dúvida nenhuma, a gente pega trabalhos feitos que falam que até 70% dos profissionais de saúde, 65, 70, estão querendo trocar de carreira, É. porque estão infelizes e doentes. É impressionante isso. Eu tive colegas de faculdade brilhantes, brilhantes, que largaram, É. assim, para serviço público, largaram para ser abrir restaurante, Isso. coisa, e você fala assim, meu Deus, que perda para a medicina. Exato. Que eram pessoas brilhantes na área médica, brilhantes, assim. Eu falei, aonde que a coisa É, pegou, né? De é. alguma maneira não soube eh, entender essa dinâmica. Talvez tenham visto como uma fraqueza ou Exato. cansei, tchau. Fica feio, É, fica feio, fica né? feio. Então, você tem profissionais de saúde que cometem erros, porque Uhum. o erro existe, Sim. né?
Morre-se mais de erro médico do que de acidente de avião por ano. Exatamente. Mas muitos erros que não são falados, porque existe o medo da repressão, Exatamente. e isso não permite, inclusive, que você trabalhe uma cultura de segurança, De correção de de erro, né? correção, De protocolo, né? que vão ajudar. E aí, quando eu estudei sofrimento, certamente você conhece, eu fui estudar DEJUR, a Uhum. psicodinâmica do trabalho. Todo trabalho tem um padrão, mas no meio do caminho acontecem coisas diferentes. Você tem que ter autonomia que vem da tua capacitação, para você lidar Exatamente. com aquilo. E você tem profissionais que cometem erros e que se suicidam, Sim. porque não admitem, porque não se abre esse espaço. Dependendo da personalidade, se for uma personalidade mais perfeccionista, né? Exato. Não lida bem com esse tipo E de erro. quando eu fui estudar e eu quis pegar trabalhos, né, eu tentei, eu fiz pesquisa, né, das revisões sistemáticas e tudo, né. Eu fiz pesquisas e no mundo todo, só 32 trabalhos falavam de felicidade no trabalho em saúde. Muitos falavam de doença, fui procurar Uhum. felicidade. Somente um trabalho de de acho que de Hong Kong falava ou da Tailândia, não me lembro. Só um trabalho falava da cadeia serviço-lucro completo. Os outros todos diziam que a saúde não podia ter lucro. Aí eu comecei a estudar, estudar. Existem o que a gente chama de variáveis no ambiente de trabalho que podem influenciar a sua sensação de felicidade. Quando você lista essas variáveis, eu peguei só trabalhos quantitativos com métodos estatísticos exatamente para sair. Você vai, o que que é felicidade? Você tem mais de 60 denominações. Aí já começa isso para o cara executivo que trabalha com cifrão. Mais de 60 denominações e são, sei lá, 140 variáveis. 83% dessas variáveis são de responsabilidade da organização. Desenho do trabalho, as condições físicas de temperatura, de pressão, desenho da função, políticas de reconhecimento, de promoção. E você tem as variáveis que são das pessoas. Sim. Vai das pessoas, elas estão conectadas à sua vocação, elas se desenvolvem, qual é a condição social que elas têm, a genética, tudo isso. Só que quando você vai avaliar quem cuida de felicidade, não cuida das variáveis da organização, Não tem sentido. quer cuidar das variáveis da pessoa. Felicidade é uma responsabilidade da pessoa. Felicidade no trabalho, felicidade na vida se conectam, se influenciam. Você não pode, né? A gente também já está largando isso, né? De que eu sou uma no trabalho. Não, eu não sou uma no Não, a trabalho. gente é uma só. Eu sou a Cris em qualquer lugar. Isso não tira a questão, tipo assim, se você não tem vocação para aquilo, que você tenha o bom senso, tipo assim, não é mais aqui. Você foi trocando de Exato, focos e provavelmente ainda vai trocar algumas vezes, porque é por onde você acha que tem que estar a sua exato. caminhada, e tá tudo bem, Isso. né. Às vezes não é nem porque você está infeliz, é porque a sua felicidade, lhe chama para outro lugar. Eu estar agora na docência é exatamente isso. Eu não sei como é que vai ser meu futuro, né? Mas hoje a docência apareceu para mim nos últimos anos de uma maneira muito firme e regular. Uhum. Então hoje eu tô e até eu gosto, né, essa coisa do dar aula, na verdade a gente aprende Muito, é muito, né. verdade. O tempo todo quando eu tô no trabalho e tem algum problema, alguém me traz: "O que que você faria? Por que que é assim?". É claro que eu já vivi aquilo e eu vou ajudando com perguntas, mas aquele é um outro contexto, quem tem que fazer é outra pessoa, não sou eu o Não, tempo e todo ali. e e o que os outros dão de solução, às vezes é um ponto de vista que você nunca tinha olhado para lá. Exatamente. Isso é legal. Aí você aprende. Exatamente. Você se dá conta de outras coisas, né, e você vai surpreendendo. Então, esse olhar aberto, né, uma coisa que eu sempre escutei um ditado que eu discordo completamente: Qual? "Quem sabe faz, quem não sabe ensina". Aham. Meu pai do céu. Não, é É a um absurdo. É o discriminação, contrário, né. gente, é bobeira. Você querer botar a academia num muro, lá em cima do pedestal, e você achar que a sua prática é suficiente, tá tudo errado. Com certeza. Eu preciso estudar a minha prática à luz do que veio até agora, transformar, criar novas teorias, como eu preciso na academia falar do que está acontecendo Na ali prática, na essa prática. comunicação tem que ocorrer
E tem que ser de mão dupla. Exato. Porque assim, senão não dá certo. Exato, a gente muda, a época muda. Quando a gente fala em gerações, porque cada geração vem numa época. O que vai acontecer com o mundo no panorama econômico do que a gente está vivendo agora, das posições. Obrigada. O que a gente vai fazer com essas posições aí do novo governo dos Estados Unidos? Isso vai mudar. Claro. A gente viveu a Vai ter impacto. globalização. Será que agora é a antiglobalização? E tem Não uma sei. coisa, Cris, que eu acho que acontece assim, a gente que já tem uma certa idade, eu acho belíssimo, porque a gente nota que a humanidade tem ondas, né? Que vão e voltam. Exato. A gente nunca teve num clima tão semelhante ao que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora. Não tem a menor dúvida disso. Se a gente vai transcender isso, é outra história. Como? E como, É. eu acho que é um É. bom aprendizado. É. Então, assim, isso tem uma roda, É isso. né? Como a Idade Média, o Renascimento, tudo vai rodando. E a gente está vivendo. Eu acho que a gente está vivendo um pouco isso. Esses radicalismos, né? Sejam na área política, na área do esportista. Lembra muito essa coisa da Idade Média, dos tempos modernos. Sim, Se vai vir iluminismo moderno por aí, não sei. sim. Eu quero que sim. Né? Eu gosto da representação do pêndulo, né? Exatamente. Você tem o pêndulo que vai para um lado, ele tem que ir para o outro até encontrar equilíbrio, mas aí para o Exato. movimento que não pode Que não pode parar. parar. E aí vem. Eu gosto também da representação do espiral, porque você está olhando para o mesmo objeto, mas num outro ângulo, com outras construções. Em outro nível. Isso. Né? Em níveis diferentes. Você passa a enxergar em níveis diferentes. Isso. Então, eu espero que o mundo não acabe. Também. Mas se a gente parar para pensar que a gente está vivendo esse clima assim. Eu me lembro quando eu estava lá no meu, sei lá, segundo grau, estudando que a Guerra Fria tinha acabado. Aí agora, qual é a guerra que está vindo? Comercial, ideológica, é E tanta tem bomba coisa, atômica no meio e religiosa. tem louco Exato, para tem. tudo. Eu digo até, usei louco talvez do jeito errado, porque é irresponsável, Na né? realidade, são perversos. São pra perversos, tudo, né? ó. É bom que eu vou falando aqui e vou me Exatamente, escutando. Esse é um vamos ter exercício. respeito aos loucos. Por favor, é isso. Mas esse é o barato. Eu acho que a gente claro, a gente se pegar refazendo, a gente vai isso. se refazendo. São irresponsáveis. São irresponsáveis. Com certeza. Então, que o mundo não acabe, né? Os meus sobrinhos, eu não tenho filhos, mas que os meus sobrinhos possam, né, fazer parte de uma vida diferente, né? Que a gente possa. É um absurdo num mundo que joga fora comida, as pessoas comerem lixo e passar fome. Não dá para você ser feliz com essa desigualdade. Aí quando você pega lá que a Finlândia é octacampeã num ranking, né? É entender que rankings são importantes, mas não vamos adoecer pela gestão. Mas o que isso quer dizer? Você não pode comparar a Finlândia com o Brasil por causa do tamanho da população. Mas o que a Finlândia tem de diferente, né? Aí você, de repente, pode ser classe média num lugar desse, onde todo mundo vive em comunidade. Ou você pode ser um rico no Brasil que você tem medo de sair à noite, porque você vai ser assaltado e alguém que nasceu igualzinho você, cresceu com uma arma na mão e vai perder a vida na esquina. É muito cruel isso. É um evento Sim. social. Não, e tem uma coisa na felicidade que é o senso de coletividade, que a gente tem muito pouco. Aqui é a política da esperteza. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É horrível. São ditados, né, esse assim? ditado é horroroso. Porque, assim, não faz com que a gente tenha senso de coletividade. Felicidade não pode ser uma coisa individual. Aí, Nunca. quando a gente fala, né? Quando eu levo isso no trabalho, o que eu escuto dos gestores, não, mas a felicidade, ela é de cada um. Sim. Mas para eu ser feliz, eu tenho toda uma estrutura, uma rede de apoio. Não, mas eu moro sozinha. Tenho certeza que em algum momento alguém proveu algum serviço, algum trabalho, e você impacta na vida dos outros. Com certeza. É impossível ser feliz sozinho, olha a música, né? Isso é verdade. Exato. A felicidade é um evento social. Exatamente. E tem que se falar dela no trabalho, sem hipocrisia, tem que falar de dinheiro. É esse ambiente que vira fogueira, que queima. E até para os negócios, isso não é perene. Aí você vai conseguir bater a meta do trimestre, vai ganhar seu bônus e vai viver tua vida sozinho. Aí você vai viver tua vida sozinho, sem poder sair de casa,
com uma tragédia acontecendo, com você, com teu filho, com a tua filha. Você foi feliz assim? O que adianta você ser um mega milionário que se você viver 200 anos gastando milhões de dólares por dia, o teu dinheiro não acaba? E daí? Mas o que me deixa mais assim é que a maioria desses mega milionários, e o mundo hoje tem muitos, né? Muitos, o sistema evoluiu para isso, não tem essa tomada de consciência. É triste. Pois é. É triste, O que a gente faz, né? A né? desigualdade é a Porque isso raiz. tem que ter uma tomada de consciência. Por exemplo, você fala o negócio da carne por uma questão lá da sua doença. Para mim é porque eu não posso pensar no sofrimento do bichinho. É exatamente E isso. ok, aí tem gente: "Ah, você vai ficar anêmica", eu vou ver outras possibilidades. "Ah, não sei o quê". Ok, pagaria um preço por isso, provavelmente, mas assim, eu não vou me trair no meu sentimento. Mas Exato. também não critico ninguém, não fico fazendo campanha: "Você tá comendo", que nem na época que o pessoal fumava, né. Eu tenho Uhum. amigos que fumam até hoje. Eu não sou aquela que vou dizer: "Ai, tá fumando", eu de preferência vou estar onde o vento não bate a Sim, fumaça. Então, sim, assim, isso. dá pra você fumar ali na varanda. Onde o vento faz a curva, deixa a fumaça, né? Exatamente, Isso. né. Mas Uhum. eu não vou ser a amiga chata que fala: "Pô, continua fumando", porque eu acho que é uma tomada de consciência de cada um. É, E aí é cada um, é. E aí o você vê individual. hoje, né, quando eu tenho os meus amigos, converso, leio, vejo, você olha para o hospital hoje, na época de festa junina, não tem mais a criança queimada de bombinha. Aí você tem os adolescentes com transtorno de ansiedade, tentando tirar a própria vida. Você tem Muito, as famílias doentes, né? muito. Automutilação, tentativa de Exato, suicídio. Hoje, em qualquer pronto-socorro, é uma realidade, que os exato, médicos têm que lidar com isso. Não exato. tem jeito. Então, a gente vai vivendo como se fosse mais individual, totalmente contrário. Você vê, foi tão bom eu durante a pandemia, podia falar no vídeo com a minha mãe, É verdade. né? Pela pandemia eu conheci tanta gente, a gente foi se conhecer, você estava lá me catucando lá no meu Instagram. O Exatamente. problema, né, esse ditado eu gosto. O problema, né, a diferença entre o veneno e o remédio é a É dose. a dose, sempre. Por isso essa coisa do Exato, pêndulo, né, a gente é tem que estar isso. ali no meio, mas não Mas não pode parado. parar. Aí vem o É aquele movimento. pequeno movimentozinho, Isso, assim, é né, que é movimento. eterno, que é vida, É né. Se a isso. gente para de Aí parou. movimentar, É parou a vida. isso. Vamos ver aqui, Bru, o que que a gente tem mais aí? Líderes acreditam que felicidade no trabalho leva à produtividade, mostra pesquisa. Isso você já falou. Próximo, Bru. Esse é seu. É, sou eu. Ah! Esse é Sou seu. eu, isso. Sem dinheiro não dá para ser feliz, afirma a pesquisadora da UFRJ. Essa frase é uma frase polêmica, né? Mas eu acho que não. Não, talvez porque eu Não, mas dependendo quando mas eu você acho legal fala. falar isso, porque, assim, é claro que tem que ter um nível de dinheiro que traga pra gente o básico, o essencial. Porque as pessoas acham que não. Tinha aquela coisa: "Não, você pode ser feliz sem nada". Não, sem nada não dá, né. No mundo que a gente vive, não dá. Olha só, trabalho feito mostrando o quê? Você precisa de um dinheiro até um determinado valor para ele te dar conta de casa, comida, Saúde. educação, saúde. E um mínimo de lazer. Sim. Depois disso, educação. Depois disso, você começa até a não saber se os outros se relacionam com você ou com Ou com o seu seu dinheiro, dinheiro, ou com a sua fama, ou com o ou seu seja o que poder, for. seja o que for. Então, tem que se falar em dinheiro. Você quer ver uma coisa nesses 4 anos e meio que eu escutei muitas das vezes, trabalhando com essas pessoas da limpeza, né? Não, a gente tem que reduzir isso agora, vai tirar isso, vai tirar isso, vai tirar isso. Aí tá bom. Eh, Veio a legislação trazendo o piso salarial da enfermagem. Lembro, foi uma Pois polêmica é. Aí o que que fizeram? Começaram a tirar tarefas da enfermagem passar para auxiliar. para reduzir da enfermagem e botar para a equipe da limpeza. Teve lugar que chegou até a propor que a equipe de limpeza desse banho nas crianças, porque a minha babá é tipo a tiazinha da limpeza. Não, surreal Ana, isso. um dia eu vou Isso é falar isso no meu livro de desrespeito, isso é memórias, desrespeito. porque isso é absurdo, mas existe. Olha a falta de consciência. Uma Não, mas pessoa tem argumento, dessa tá? não, sim, mas uma pessoa dessa, é assim, só vê a si mesmo. Olha só, fui taxativa. Não. E se insistir, ainda vai ter denúncia. Não foi para frente. Ainda bem.
Mas Vai tem ganhar um gente, inimigo com ou uma inimiga, certeza, com seja como for. certeza. As pessoas têm ideias mirabolantes e conseguem construir Discursos, argumentos argumentos. para justificar o Não, injustificável. porque a babá do meu filho na minha casa, ela é uma pessoa assim. Falei, olha só, você está sendo irresponsável com a criança, com a prática da assistência médica e com a pessoa que está limpando e que não pode se responsabilizar por isso. Você está sendo completamente responsável. E com o teu dinheiro também, que tu vai levar um processo, está tudo errado. Aí você pega, começa a cair no discurso, né? Não, essas pessoas, não sou eu, elas são felizes mesmo. Bota uma cervejinha, um pagodinho. Dinheiro é importante sim, meu amigo. Com certeza. Dinheiro é importante sim. E dignidade. E dignidade. O dinheiro tem que vir A favor da do reconhecimento dignidade. do seu trabalho. Exatamente. Que pelo reconhecimento isso te faz feliz. É claro, se eu te der aumento salarial todo mês, perde a graça para você. Não, você vai ter alegria, não é felicidade, no sentido de você se ver como uma pessoa que importa no Teu mundo. trabalho fica enfadonho. Se você virar tarefeiro, você não tem prazer no que você faz. O prazer é você fazer diferente, fazer a diferença. Então, se o teu salário vem, é reconhecido, tem uma política, etc., beleza? E aí cada um vai se encaixar, aqui tá bom, seja pela sua motivação de realizar mais, seja pelo salário que quer. Mas tem que botar dinheiro na equação. Com certeza. Porque senão aí sai aquela matéria assim, com um monte de zebrinha, bichinho, tudo fofinho, falando de felicidade. Não, como assim, você vai meditar e vai ser feliz o tempo todo, independente de tudo. Não é, E a gente. tua preocupação com a conta que não pagou a luz, que vai ser Exatamente. cortada. Você tem que meditar, até como você diz. O exercício da meditação, teu cérebro tem superatividade consigo Acalma mesmo. até para que você Isso. possa ver novas perspectivas de solução de problema. Exato. Mas não para você se alienar. Aí isso é Eu conheço hipócrita. pessoas que. Eu tenho um amigo que, quando ele entrou numa vibe de meditação, ele ficou tão egoísta, porque tudo ele estava meditando. Então a filha estava passando mal, a empregada me ligou: Bia, você pode me ajudar a levar a fulana no médico? Porque eu falei: ué, mas fulano não está em casa? Não tá, mas está meditando, a gente não pode interromper. Eu falei: como é que é? Eu falei: não, tudo bem, eu vou. Leva a menina, não tem problema. Depois eu voltei e falei: vem cá, que palhaçada. É Eu bom sou- ter essa intimidade. Eu sou sua É amiga. isso. Que é isso? Você tá. Não, pra me acender, eu falei: tu tá acendendo pra onde? Enquanto A gente isso- começa por aqui. Entendeu? Não é isso, pegar um Bia. foguete É pro outro isso, lado, não. É isso, A ascensão é aqui. É isso. Né? Aí eu só sei que ele falou: não, mas aí você tá sendo grosseira. Eu falei: grosseira? Sua filha passando mal. É, Eu tenho que levar pro hospital, porque É ninguém isso. pode te interromper. é isso. Sabe? Que dentro da humanidade. É o Isso equilíbrio é alienação. e como você começa a usar e se convencer daquilo. Exatamente. Então, cai Nossa, de é um novo. ser especial, é, iluminado. Você vai virar Buda, né? Você tá prestes a virar Buda, mas eu acho que você não entendeu Ah, a não é- não é mensagem. A isso. mensagem não foi essa. Você está interpretando Exatamente. errado. Então, Exatamente. por isso que eu falo. É isso. Vamos pro repórter Pipim? Prova o chazinho. Não, já aproveita. Uma Gostou? delícia, lógico, É da maravilhoso, casa. É muito da bom. casa. É Vou pegar receita da receita. casa. O meu fica quentinho, ele dá um calorzinho, sabe? Eu gosto do gelado, tá uma delícia. Não, também, ele fica bom de qualquer maneira. Muito bom. Só não pode tomar grávida. Quando vem Não, aqui, não é o caso. não, Então, quando vem aqui por causa da canela, né? Sim, Então, tá tudo a gente certo. não quer ninguém antecipando a hora. Querida, a gente tem aqui uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que é uma comunidade que hoje tem 2.300, 2.500 pessoas, que em geral são leigos, mas leigos que gostam muito de conhecimento, de saúde, de tudo que faça a gente ser melhor, né? Em qualquer aspecto, profissional, pessoal. E essa comunidade pediu a gente que a gente queria fazer perguntas aos entrevistados. A gente faz o seguinte: 15 dias antes de você vir, a gente dá o seu Instagram e a gente, olha, vai lá, olha e você tira as dúvidas que você queria tirar. Então, eles mandam essas perguntas, tá? Tá A ótimo. gente não lê e a única coisa que o Gustavo faz, nosso produtor, por exemplo, se tem 3 iguais, ele junta tudo em Perfeito. uma, porque geralmente a dúvida, quando é de muito interesse, é dúvida de muita gente, Sim. né? E aí a gente pede para não seguir. Eles vão lá, a gente dá o Instagram, mas ó, só segue depois Uhum. que a entrevista for ao ar. Porque Que senão bom. você ia falar assim: que gente doida é essa? Que agora 100 pessoas num dia, 200 pessoas, então, Ótimo. né? Então, só para te falar que vai acontecer depois. Vamos lá. Vamos lá, Bru? Vamos. Primeira,
Qual o papel da Hum. felicidade hedônica e da felicidade eudaimônica no ambiente de trabalho? Olha, Nossa, pessoal, caprichou, hein? eu vou te E dizer, viram mesmo, hein? eu sou toda orgulhosa da minha comunidade. Muito bom, olha que coisa, Ser cara, isso é humano bom. Isso é muito sustentável, bom, isso é né? muito bom. Primeiro, o que que é felicidade hedônica e eudaimônica, Exatamente. né? Eu até, para mim, quando eu aprendi, eu gravei que o H é de hoje e é pequeno, e o eudaimônica, o nome maior, é grande. Foi a associação que eu fiz. Uhum. Deu uma discussão lá no doutorado. Felicidade hedônica é hoje esse momento. Esse chá tá maravilhoso, acabei de curtir, ficar alegre, feliz. Aí são os nomes que se dá. Agora, esgotou. E se eu investir só nessa felicidade, chocolate me faz super feliz. Aí Uma você barra, toca 2 chocolate barras, todo 3 dia. barras, daqui a pouco virou vício, né. Se a gente pensar, por exemplo, a própria droga, Sim. ela te leva a essa É totalmente sensação. hedonia. Exato, e aí você vicia, isso pode inclusive destruir você. Quando você fala da felicidade eudaimônica, né, eu gosto, eu tenho os meus rituais, eu faço o meu querido diário, sempre de manhã e de noite. De manhã, ideias que me vêm à cabeça. De noite, coisas para eu agradecer. E aí no final do ano, né, tem gente que pega essa receita e chega e vê assim, mas só tem coisa ruim. E você só se lembra de escrever coisa ruim, né? Felicidade eudaimônica é quando você, num período de tempo, quando você para pensar na sua vida, ela faz sentido, ela vale a pena. Então, essa é a felicidade eudaimônica. Do sentido, O sentido e sentido, o propósito. sentido e propósito, E está ali conectado. eu falaria que, cientificamente, Aham, por felicidade favor. hedônica seria uma coisa dopaminérgica, essa coisa do prazer imediato, né. E a eudaimônica seria esse de sentido e propósito, como eu me vejo como ser humano Exato. e eu olho e falo assim: "O que que eu estou fazendo da minha vida?", né. Exato. Então, se você está no trabalho, tem o cafezinho, o almoço foi bom, o elevador não deu defeito, deu tudo certo, felicidade hedônica. Aqui, curtiu. Exatamente. Então, com essa consciência, você consegue, lógico, aproveitar, até porque na hora do cafezinho, vai chegar alguém que não está tão bem, que veio com algum problema, que está passando por um problema no trabalho ou em casa. Então, aquele é o momento onde você pode formar rede, se solidarizar, você divide, amanhã é o contrário. Então, ter consciência de que é um momento potente ajuda para que essas pessoas se conectem com o propósito do trabalho. Para que eu estou aqui? Para quem que eu estou servindo? O que que isso me devolve? E aí você começa, inclusive, a alinhar as culturas, a vocação, e aí você ajuda na felicidade eudaimônica. Sim, O meu trabalho tem sentido para minha vida. Eu aqui me relaciono, eu consigo entregar para as pessoas, eu faço a diferença na vida de alguém. Então, acho que esse é o papel. perfeito. Segunda, Bru, Gostei da pergunta. não é? A Ixi. norma regulamentadora número 1, NR1, exige atenção à saúde mental. O que os líderes podem fazer no dia a dia para garantir um ambiente emocionalmente seguro? NR1 existe há décadas, Uhum, mas ela não abrangia a segurança psicossocial. exatamente. Agora, ela era a mãe das normas regulamentadoras de segurança no trabalho. Agora tem que se olhar para isso. Primeira coisa, o líder tem que saber disso. A liderança tem papel crucial, né? Tanto a gente já teve momentos em que as pessoas pediam demissão do trabalho por causa do líder. Sim, muito. Hoje elas pedem por causa do líder e por causa do trabalho que deixa aquele líder ficar. Sim, São situações diferentes, diferente. mas a liderança está ali. Então, a liderança tem que saber isso, e eu diria que o primeiro valor a se estimular é a transparência. Você ser um líder que trata os seus de maneira diferente, a justiça no trabalho, é um fator que impacta em muito na felicidade e no adoecimento. É verdade. Então, ter consciência, saber que isso não é frescura, o próprio líder se identificar até que ponto ele está se violentando ou está sendo violentado, está aceitando aquilo, e a partir daí, ele prezar pelas relações entre as pessoas, as metas, o que eu tenho, o feedback. As pessoas deixam para fazer feedback na avaliação de desempenho uma vez por ano. É quando Não dá para corrigir aconteceu. o processo. E o feedback tem que ser dado mesmo. Não fique sem jeito de falar que alguma coisa está errada. Não. Agora, você não vai falar do erro
na frente de 500 pessoas. Você vai chamar aqui, olha só, esse amendoim faltou botar assim mais viradinho um pouquinho, por que Uhum. isso acontece? Não é porque você quer. Então, um líder que tenha consciência, feedbacks claros, que faça eles de maneira contínua. Eu sempre gosto de falar na demissão. A demissão, demiti já várias pessoas ao longo da vida, Claro. faz parte do papel. A demissão é a última conversa, é o momento onde eu agradeço Sim. pelo trabalho. Não é para. Não é para discutir o que Não. foi. Todo mundo, e isso é interessante que eu escuto esses retornos de gente que eu reencontro. Todo mundo que eu demiti já sabia do caminho. Eu não conversei só uma, duas, três, ou às vezes é aquela transgressão absurda, um roubo, um desvio, alguma coisa assim. Então, a demissão é o último momento, porque você vem construindo isso. Eu te digo que, Se para tiver mim, transparência, exato, né? ter esse valor da transparência, então você entende para que é o seu trabalho, entende a sua responsabilidade, é transparente, trata de maneira igual a todos. Isso, sem dúvida nenhuma, é o principal ponto para que as pessoas tenham um ambiente onde elas possam declarar suas fragilidades. O líder tem fragilidade. Com certeza. Ele não tem que chegar e ser o super, a super. Eu faço questão de dizer, gente, não estou bem hoje, porque quando eu coloco isso, eu mostro a minha humanidade, as pessoas querem me ajudar. Quando elas querem me ajudar, elas percebem e ajudam umas às outras. Uhum. Então, a transparência, a humildade, as políticas claras, isso tudo ajuda muito para esse ambiente seguro, Não, e onde a você não explora. segurança de poder falar dos erros, né? Exato, porque, veja, Porque vai ocorrer. vai, Numa equipe, quanto maior a sua equipe, mais erros vai. ocorrerão. Erros acontecem, fazem parte do trabalho. E às vezes do erro, né, o próprio post-it. Você sabe da história do post-it? Sim, É uma cola que não deu exatamente. certo e virou Exatamente. post-it. E tá aí. E tá aí o Até post-it, hoje, exato. né? Então, a cultura de segurança nasce de um ambiente transparente, claro, com justiça. Esse é o papel da liderança. Com certeza. Próxima, Bru. Povo bom de pergunta, hein? Eu tô te dizendo, sou muito orgulhosa da minha Ah, comunidade. Quais sinais indicam que um colaborador está infeliz no trabalho? tá quieto. É engraçado que eu tenho nas apresentações que eu faço, eu uso uma ferramenta de interatividade. E aí eu faço duas perguntas. Quanto que você está feliz hoje? Quanto que a tua vida vale a pena? A noção, felicidade hedônica e eudaimônica, que eu começo a Uhum. discutir. Hoje é a médio e longo Exato. prazo. E eu, agora, mês passado, por época do Dia Internacional da Felicidade, eu falei para uma empresa, pessoas espalhadas pelo Brasil, tinham 150 pessoas e duas colocaram 0 se a minha vida vale a pena. Nossa. Estava o presidente da empresa. E aí, conversando, eu tinha dito que aquilo era anônimo, né? E aí eu falando ali, olha, essas duas pessoas aqui, seria importante elas saberem que tem algum canal de ajuda. Tem que se cuidar para que não seja uma caça às bruxas, porque talvez elas tenham dito agora que estão infelizes pelo anonimato. Pelo anonimato. Exatamente. Então, veja, a gente vê pessoas, né? Você sabe muito sobre isso, pessoas que vivem depressão e que às vezes acabam até com uma história de suicídio, Uhum. não necessariamente estavam com aquele aspecto que a gente Não, imagina de nunca. tristeza. Até porque o suicídio, olha que interessante, você tem que ter uma energia para executá-lo. Hum, Então não é aquela depressão que você acha que a pessoa vai estar deitada, né? esperando a Ali. vida acabar. Não, porque é um mínimo. Tanto que quando a gente trata uma depressão muito grave, a gente fica muito de olho até o remédio fazer efeito, porque o remédio pode ir liberando uma energia que Que, ainda não deu nossa, a mudança do pensamento, você libera a energia física e a energia mental ainda está negativa. é, E muitas vezes acontece nesse período. nossa. Você vê como é que é É complexo, muito né? complexo. Por isso que em É alguns muito. momentos na depressão, a gente faz a opção de fazer um tratamento mais eficaz, uma estimulação magnética, porque ela consegue fazer os 2 momentos Sim.
enquanto o remédio está fazendo efeito. E a terapia, E a né, a acompanha. terapia a gente deixa um pouquinho depois, Sim, Cris, sabe por quê? Quando o deprimido está tão deprimido, ele não reflete sobre nada. E não é que ele não queira, a não cognição é o não está momento. Que funcionando. coisa. Aí você vai para um terapeuta que fala assim: mas olha, o pessoal está morrendo na África. A pessoa já está se sentindo morta. Então ela fala assim: que médico é esse que não está acreditando na minha dor? Eu sei que tem É. a dor da África, mas e a minha dor? Então a terapia eu sempre deixo para uns 2 meses depois, porque ela já saiu daquele fundo de poço, e eu sempre falo: agora vamos fazer as mudanças para que isso não Sim. se repita, né? E você Aí a vê, terapia é fundamental. é o conhecimento, e aí saber se está infeliz, não dá pra gente ficar na leitura superficial querendo adivinhar quem tá com cara de triste. E Exatamente. você fundamentou isso maravilhosamente bem. Existem questionários Uhum. para você saber o nível de felicidade das pessoas, né? E na hora que você faz isso, você tem um diagnóstico, e o mais importante disso é você abre o espaço. Então, quando essa empresa me chamou para falar para 140 pessoas, ela abriu o espaço. Com certeza. Então, abrir o espaço, falar de felicidade, isso é estratégia. Passar esse diagnóstico garantindo anonimato, isso é o respeito pelas pessoas, e você abriu, porque o movimento E vem abrir da um pessoa. canal de informação que ele possa Isso. fazer a escolha para onde ele E vai buscar ajuda. talvez ele esteja infeliz ali, quem sabe até por um motivo do trabalho, ele pode mudar no trabalho ou ele pode mudar de trabalho. Também, porque assim, eu sempre digo: "Ah, mas acabou que ele foi embora", porque era o melhor para ele. Se foi Exato, uma tomada de consciência, foi uma melhora, é isso. né. E eu acho que todo líder tem que ver isso, tipo assim: "Você vai ser feliz?". Toda vez que alguém sai da minha equipe, eu falo: "Foi para onde? Tá feliz? Tá. Foi para uma coisa que queria? Ótimo". É isso. Porque é isso, a gente cumpriu o nosso papel. E isso não significa, isso é muito importante, que seja o seu fracasso aqui porque ela quis ir embora. É. Não. É momento de vida, é a história da pessoa, é tanta coisa que São pode as acontecer. escolhas, Exato. também. E a gente tem Tem que que ser respeitar livre isso. escolha. Livre escolha, É exatamente. lógico que aí você vai ter, mas eu não posso pedir demissão porque eu preciso do dinheiro. Ok. Então você se organize Para para fazê-lo. poder fazer a demissão. Você tem sua rede de contatos. Eu já tive pessoas, mas isso é a liberdade que você dá. Cristina, não tô bem. Eu tô procurando para ir. Tá bom. Você quer continuar? Quero. Então, olha, a entrega que eu preciso é isso, isso e isso, e tudo bem. "Ah, mas você tinha que ter demitido já." Não. Foi muito mais honesto do que, de repente, aquela pessoa que Talvez insistiu, entregue mais e melhor para poder sair, porque deixando uma sabe, boa deixou uma boa lembrança. referência, e o mundo faz Exatamente, a gente se encontrar. exatamente, de uma Perfeito. forma boa. Exato. Que a gente, assim, a gente tem que construir boas memórias para todo Exato. mundo, para nós também. Exato. É isso. Próxima, Bru. É possível aplicar a meritocracia de forma justa no ambiente de Nossa. trabalho, mantendo o engajamento da equipe? O pessoal estudou aí, hein? Tô vendo. Tem 2 conceitos aqui muito importantes, né. Primeiro, é engajamento. Quando eu estudei a ciência da felicidade no trabalho, em Berkeley, você tem o propósito, por que que você está ali, o engajamento, deu match, conectou você, seus colegas e a empresa, olha o papel do RH para a seleção. Uhum. Resiliência, mas que não seja tóxica, é aprendizado, e gentileza, que não custa nada e é É bom sempre. a maior, né, potência. Então, quando a gente fala em engajamento, a gente está falando de pessoas que encontram sentido no que fazem, estão a fim de fazer, estão com vontade de fazer. Quando a gente fala de meritocracia, é uma política que se baseia no mérito. Isso tem sido muito falado, e aí entram as discussões dos extremos. Meritocracia é importante. É claro que a gente tem que entender, primeiro, existe o próprio caminho da pessoa para chegar até ali. Então, você dizer que aquela mulher que acordou 3 horas da manhã para poder pegar o ônibus, que caminhou 2 quilômetros para subir, para chegar, ela chega de um jeito diferente de quem mora do lado do trabalho, Uhum. né? É, o quanto que você pode compensar isso de alguma forma? Como é que essa pessoa é acolhida e recebida? Então, o primeiro passo da meritocracia é você buscar um ambiente que traga condições de igualdade.
Eu não posso dar ferramentas diferentes para um, para outro, para reconhecer entregas diferentes. Se você consegue trabalhar isso permite que você, então, traga as pessoas. E aí tem até um desenho que eu gosto, né? Que fala de igualdade e E equidade, equidade. que é diferente. Exatamente. Então, tem lá 3 meninos querendo ver um jogo De de futebol, não é futebol, isso? Eu você sei, sabe me veio a disso? figurinha agora. Isso, né? Um baixinho, um médio e outro alto. E cada um em cima de Feito um de um banquinho, banquinho. né, de uma caixote. O Acho que é um caixote. pequenininho não consegue ver nada no banquinho, o médio vê e o alto ficou lá em cima, Vendo de drone. vendo de drone. Aí você pega este banquinho do alto, coloca para esse baixinho, o baixinho consegue ver, o médio tá vendo e o outro consegue ver, Sem banquinho nenhum. sem banquinho. Aqui, o Bru. Isso, olha lá. Exato. Ah, Gente, Bru. ó, olha a equipe. O Tem Bru é que nem o autonomia. Derico, total. Ele pode falar, É perguntar. isso. Então, são coisas diferentes. Você tem que Exatamente. adaptar às oportunidades. Se você tem esse cuidado, e aí se você tem clareza no que você está entregando, aí você fala de meritocracia, é bom, porque de repente você vai ter gente, você podia ter Exatamente. dado o banquinho para ele, e ele podia ter começado a ver, eu não quero ver mais não, quero sentar. Exatamente, exatamente. Aí o que ele vai fazer com o recurso é outra coisa. Não é simples. Eu falo o tempo todo, né? O pessoal diz assim: ah, Cristina, trabalhar então com você, todo mundo é feliz, né? Não, Não porque também necessariamente. felicidade depende da pessoa. Vai ter um momento da Se pessoa, tem o meu predispor. Não, momento. exatamente. E também a disposição que a pessoa tem. Exato, Ou a vocação que ela tem para aquilo que ela realiza. exato. Então, assim, eu vou procurar sempre criar condições. Ainda há pouco, quando eu falei aqui do louco, peraí, né? Deixa eu Exatamente. parar. Então, eu vou errar. Às vezes, eu, de repente, vou ser grosseira, sem ter noção de que eu tô tendo, porque eu tô com pressa, alguma coisa. Vou pegar uma vaga, tinha alguém já esperando, eu posso não ter Mas pedir percebido. desculpa disso, né? Exato, Porque eu é acho isso. importante isso, a gente pedir desculpa. É Eu não tenho o isso. menor constrangimento de É pedir isso. desculpa. Pedir desculpa, aceitar favor e reconhecer que precisa de ajuda não é demérito para Com ninguém. certeza. Então, eu tenho certeza que mesmo olhando para o ambiente, eu vou errar. Com certeza. Eu não tenho essa obrigação. Se eu tivesse essa obrigação, vou ser frustrada, não vou ficar feliz. Não, errar faz parte, não tem jeito. Exato, Do é o processo, caminho. né? Do Isso, processo. é isso. Próxima, Muito Bru. bom. É possível cobrar resultados sem causar adoecimento emocional? Sim, até porque a gente bota muito peso no cobrar, né? É a mesma coisa que falar da zona de conforto. Eu adoro zona de conforto, mas as pessoas confundem zona de conforto com estagnação. Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa Para com a mim, outra. para mim é meio ócio criativo. Ócio criativo. Você sabe que isso foi um processo meu, porque uma vez, Ócio criativo. eu conversando, né, na minha sessão com a psicóloga, eu assim, poxa vida, é o seu final de semana. Falei, puxa vida, não fiz nada, que droga. Ela, que bom. Eu falei, eu fiquei deitada no sofá, ela, que bom, Adoro. que bom. Aí eu, caramba, sabe, o dar-se conta, né? Tem um momento que a gente dá-se conta. Cobrar resultado, gente, vamos cobrar resultado, né? Você está cobrando aqui do ambiente, da temperatura, do microfone. Como é essa cobrança, né? Tem formas e formas, tem jeito. A comunicação não violenta faz muita diferença, né? E você entender o que você está dando para o outro, novamente. Você cobra resultado, você dá recurso. Uhum, E não é só o recurso material, é o da autonomia. com certeza. A gente treina, eu fui gestão da qualidade, foi uma experiência maravilhosa, porque a gestão da qualidade tem padrão para tudo. Tem que seguir o padrão, tem que seguir o padrão, tem que seguir o padrão. Isso, é quase obsessivo. Pois é, só que é o seguinte, no meio do caminho tinha uma pedra. O que você faz com aquilo? Precisa fazer dar certo. Quando a pessoa entende o porquê do padrão Exatamente. e você dá autonomia, né? Quando a gente fala na saúde, eu preciso ter redundância para um monte de coisa, para fazer a cirurgia do lado certo, para não dar o medicamento para a pessoa errada. Eu tenho que fazer isso tudo. Mas no meio do caminho, a pessoa tem que saber, porque se ela tiver numa parada, aconteceu alguma coisa, ela precisa fazer, ela tem que conhecer. E ela tem que ter a autonomia, e é isso que faz o padrão, inclusive, mudar. Você vai mudar o padrão a partir de experiências. Você não pode criar os silos no trabalho. Segredo no trabalho é a pior coisa que Com tem. certeza. E aí você gera o herói ou o mártir.
morrem Aí os depende dois. dele só. Isso, Se ele morrem os dois falhar. sozinhos. Exatamente. E se a liderança, né, até pegando aqui, se você cobra e se você cria esse papel do herói e do mártir, você bota uma equipe toda contra os dois. Tá Exatamente. posando de coitadinho e tá se achando. Vai dar errado para todo mundo. Então, é possível sim, porque a cobrança, eu diria que ela é muito mais uma orientação, um acompanhamento dos resultados do que se faz. O que eu tô te dando, tá dando? Por que que isso não aconteceu? O que que você faria? Então, a cobrança, ela pode, e ela pode, inclusive, né, num primeiro momento, caramba, poxa, não fiz, deu certo. Não vai banalizar isso. Que bom que a pessoa tem esse compromisso. Transformar isso de uma forma saudável. Como é que você pode? Isso até empodera ela. Exatamente. Eu cometi um erro de medicação lá atrás, muito tempo. De noite, num plantão UTI neonatal, bombas infusoras, uma antibiótica tinha que correr em meia hora. Correu. Depois eu peguei lá a DOP e a Dobuta, que tem que correr em 24 horas, e botei na bomba. Pra correr meia Pra hora. correr em meia hora, tava regulada. Aí de repente, eu olhei, caramba! Fui lá, acordei lá, o médico que tava no horário, registrou no prontuário. Calma, Cristina, calma, eu fiquei desesperada. Claro. Eu vou te dizer, isso acontece, isso mudou a minha forma de trabalhar para uma atenção muito mais que redobrada e também o hospital parar para pensar qual é a relação de profissionais por leito que eu estou dando. Será que eu posso melhorar? Olha, é aquela embalagem do soro fisiológico a 0,9, do soro a 20, que tem uma tarja vermelha enorme, que é para eu ajudar e facilitar para diminuir erros. Atenção, né? Exato, exato. Então tem Que jeito, você sim. se atente, né? Uhum. Próximo, Bru. Como começar a mudar uma cultura organizacional tóxica? Olha, isso a gente fala, né, que os movimentos começam da base. Começam sim da base, mas o papel fundamental está na liderança. Na liderança. Não tem jeito. Então você tem, infelizmente, empresas que perpetuam, porque tem, né? Deu certo até assim, sim, mas não é porque você cresceu apanhando que você tem que Tem gente que acha que líder é educar. capataz, né? Exato. Tá naquela Tem, coisa do capataz tem. ainda, né? E, Infelizmente. infelizmente, você tem gente que precisa Uhum. e que se submete a isso, né? Isso vai gerando um ambiente que as pessoas criam a normose. Se tornou Exatamente. normal, né? Ser maltratado. É normal ser maltratado. Uhum. Você banaliza, né? Exatamente. É pegar a banalização da injustiça social. Você banaliza E tem isso. coisas, né? Tem estudos que mostram que essa aceitar os maus tratos, muitas vezes para o cérebro é mais fácil, porque para ele é algo conhecido. Exato. Ele tem tanto medo do desconhecido que ele se adapta mais fácil, mesmo às situações ruins. Pois é. Aí é o exercício, né? Até como diz a neurociência, o nosso Uhum. cérebro funciona como velcro para as coisas ruins. Exatamente. Gruda, porque eu tenho que sobreviver. E Tefal, pras Aquele coisas- bom, né? Que o ovo não o negócio gruda. vai passa embora. direto. Exatamente. Então, eu acho que hoje a liberdade de expressão, de comunicação, as pessoas poderem escutar a gente É conversando, verdade. saber que o ambiente não é assim, isso proporciona. E eu vou te dizer, se eu tiver, e eu já tive a experiência de estar num ambiente que eu vi uma violência absurda, Imagina. eu fui lá no Mega Power. De algum jeito você consegue chegar. Às vezes, essa figura Mega Power lá em cima não sabe o que está Na acontecendo. maioria das vezes. Vai caber a ela abrir mais a sensibilidade, ou de repente, eu já vivi situação que eu fui falar, mas eu percebi que aquilo não fez diferença. Em vão. Eu me retirei. Mesmo falando, você nota Eu que me nada vai retirei. acontecer. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, existem marcas que eu não consumo porque durante a pandemia os seus líderes tiveram falas completamente aviltantes, desrespeitosas com a humanidade, né? insensíveis. Insensíveis. Não consumo. Uhum. E a gente hoje tem isso, né? Estava lendo esse final de semana, quando a pessoa vai embora e se vinga da empresa. Ah, tá um grande movimento na Isso. geração Z
De demitir e fazer a vingança, o revenge. 38% dos desligamentos são as pessoas pedindo demissão e aí vai e começa a postar. Exatamente. Então, no final da história, fazendo um link aqui muito à vontade, se esse dono, se esse líder, essa dona ou Uhum, essa líder não sentir pelo amor, vai ser pelo bolso, porque em algum momento isso vai afetar. com certeza. Então, é o movimento da liberdade, é o movimento da gente fazer isso de uma forma responsável, né? Então, buscar pares, as estratégias de sobrevivência ao sofrimento no trabalho falam exatamente da solidariedade entre os pares. E você pode organizar grupos não para um motim, mas para se posicionarem. E Uhum. se de tudo, né, esse lugar não aproveitar isso para mudar a cultura, esse lugar ele vai se esvaziando. Provavelmente não é o seu lugar. Exatamente. Aí você vai buscar outro. É isso. É Exatamente, é o isso. movimento É do movimento. momento, assim, é a última instância, como a demissão, É isso. mas é uma possibilidade. Olha, eu vou te dizer que eu fiz um curso de felicidade no trabalho, segunda turma, no mês passado, no Copead. E aí tinha a liderança de RH de uma empresa muito conhecida no Brasil por muito tempo, uma empresa antiga, conhecida porque era pauleira, todo mundo bate meta, bate meta, bate meta. E havia inclusive denúncias De de que excessos. havia excessos e coisas até do tipo que os homens que batessem meta ganhavam uma noite com uma garota de programa. Meu Exatamente. pai do Mas céu. sabe que isso é bem mais comum Pois é, mas do que na se hora que. imagina em determinadas áreas, não vou Nossa falar quais são aqui, Senhora, mas é isso. bem comum. De presente até de Natal. Pois é, e olha que importância da gente estar falando disso, porque aí na hora que fala isso, isso choca, a gente de repente para olhar para o lado. E se essa empresa não estiver atenta para mudar, na hora que esse escândalo aparecer, ela perde dinheiro na Não, bolsa, ela acaba. e vai ser muita gente, Exato. que é uma prática comum. É terrível, a primeira vez. Deixa eu beber o chazinho. Primeira vez que um paciente me contou isso, eu falei: "É sério?". Eu ainda ri achando que, tipo assim: "Não, Que bom brincadeira". que eu não tô Eu falei: sozinha "É nisso. brincadeira". Ele: "Não, tô falando sério". É, Aí eu falei: "Ah, é, tá". é. Próxima, Bru. Qual o impacto da pressão por desempenho na saúde de líderes? Olha, eu digo que a gente tem que ter cuidado, porque a liderança, ela muitas das vezes tem um papel de atuar como um filtro, mas eu não posso filtrar e absorver tudo para Tudo. mim. Exatamente. Todo Primeiro, líder vai ter que delegar, vai, eu tenho que não tem jeito, delegar e mesmo aquilo que eu absorvo, eu preciso ter minha válvula de com escape. certeza. Você não pode absorver tudo. Eu digo, né, eu gosto de brincar que quanto mais alta a sua posição ali nessa hierarquia que existe, mais rarefeito é o ar. Então você tem que dar um jeito de encontrar o Exatamente. seu oxigênio, você tem que ter liberdade para falar. Tem um momento que você, até como líder, é responsabilidade sua com você mesmo. Impacta muito. Às vezes eu sim já tive que fazer coisas do trabalho com as quais eu não concordava. Uhum. Como eu Mas te estava falei, dentro da sua função. estava dentro da função. Como eu te falei, essa situação lá que apareceu alguém para dizer que a pessoa da limpeza ia dar banho na criança. Eu fui Uhum. taxativa, de uma maneira muito educada. Olha, não cabe, é proibido, nós não faremos. Se você quiser, inclusive, nós vamos sair amanhã. Uhum. Ponto. E aí começa a discussão contratual, etc. E deu tudo certo. Eu vou te dizer, um mundo hipotético, tá? Se nesta situação eu não tivesse tido essa liberdade do dono da empresa em confiar em mim para tomar essa decisão, eu tomei a decisão Sim, sim. e depois ligaram para ele. E ele bancou comigo, claro. No mundo hipotético, se ele não tivesse concordado, eu teria pedido demissão no Com mesmo dia. certeza, com certeza. Não Porque, assim, posso. a gente tem que fazer o que tem que ser feito, mas ainda assim tem a forma certa de fazer. Tenho tempo, tenho limite. Por Exatamente. outro lado, já teve momentos, né? Por exemplo, nessa última empresa que eu trabalhei, a gente tem touca para trabalhar na área de Sim. saúde, né? Então tinha touca pequeno, médio e grande para o diâmetro da cabeça. Mas eu sugeri que a gente fizesse também uma redinha para o cabelo, tamanho pequeno, médio e grande. Uhum.
Porque você vai ter cabelo de todos os Com volumes, certeza. tamanhos, né? Apliques, Apliques, né? Vamos respeitar. interlace, ok. E aí eu tive um serviço de saúde que proibiu de ter A touquinha. a touca maior, e começou a andar comigo, né? O gestor desse lugar começou a andar comigo e começou a fazer críticas. Não, porque você tem que ter cuidado na seleção de pessoas. Eu sim. Por quê? A gente sempre, né? Não Eu me pode ter fazendo de cabelo, besta. sim, de Me fazendo de tonta. Exato. Nossa, como isso é bom, né? Não, é É como isso é ótimo. bom. Aí, por exemplo, aí era uma mulher com Cabelo muito volume, longo. né? Mulher preta com cabelo volume. Uhum, Por exemplo, eu falei: "Nossa, mas ela é linda ali, uhum. qual é o problema?". "Não, porque de repente essa touca pode esbarrar em algum lugar". Aí eu olhei assim, para minha Gente, mas é sorte, ferro? É né, pedra? pra minha sorte tinha um médico passando também com o cabelo. Falei: "Engraçado, inclusive você devia oferecer para ele também. Por que que ele pode e ela não pode?". Então, isso é sofrido, Horrível, isso é horrível. sofrido. E aí depois disso, eu vou te dizer que eu fui proibida de voltar lá por algum tempo. Uhum. Essa foi uma situação em que eu não pedi demissão, porque eu entendi que eu incomodava e que eu podia continuar incomodando de outras Incomodando, para ver se formas. mudava, né. Consegui chegar na toca média, mas eu não deixei a pessoa desempregada, foi para um outro lugar, e foi até por cuidado que eu procurei ter com ela, porque talvez se eu tivesse deixado ela ficar ali, ela teria sido violentada de outras Com formas. certeza. Então, a gente vai entendendo qual é o nosso limite. Tanto que eu acho que eu contribuí ali, não só com o contexto da empresa, como das pessoas, mas eu falei: agora eu vou ajudar essas pessoas de um outro lugar. Então, agora, como eu estou no hospital na direção, eu estou conversando com as pessoas da limpeza, olha que maravilha. Então, o autocuidado. Eu não posso cuidar de você se eu não der o cuidado que eu Sim, tenho se não tiver esse comigo. valor, Eu tenho que né, cuidar de mim. com Então, acho que certeza. isso impacta muito, mas a gente tem que se cuidar. Que pena, né. Mas eu acho que é isso, a gente tem que tentar mudar. Não conseguiu a grande, mas conseguiu a média. Isso, Já é uma mudança. isso. Próxima, Bru. Por que o reconhecimento é tão importante para reter talentos? A primeira coisa ali, falando da retenção, que por muito tempo se falou, é um termo que eu faço uma reflexão, que se eu estiver te retendo, eu estou te retendo de qualquer É forma, é ruim, né? refém. É. Então o engajamento se tornou mais moderno, Com né. Tem certeza. gente que fala do trocadilho de palavras, mas eu acredito que as palavras É têm um porque reter é impacto. como tá prisão, né, Exato. tá te tolindo movimentos, né. Engajar já é Tem diferente. simbolismo, É. né. E o reconhecimento é importante, exatamente porque ele é que vai dar valor de mostrar que o que você faz é E importante. é especial. E é especial, é diferente, é único. Uhum. Então isso motiva você, porque eu tenho certeza que se eu te der R$ 1 milhão, mas o seu trabalho, Ana, agora vai ser carimbar o dia inteiro. Você não pode sair dessa cadeira. Vai carimbar, 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 carimbar. De repente você vai pensar estrategicamente: eu estou precisando de 3 milhões, então eu vou trabalhar 3 meses e vou carimbar 3 meses. Não Olha, você vai ficar conseguiria, com uma não tendinite, você vai ficar. conseguiria. Ninguém consegue se o Uhum. seu trabalho não tiver um valor. E se de tudo, não, mas é importante para mim porque eu pego esse dinheiro e alimento toda a minha família, seja o que for. Você está encontrando um propósito e você vai tentar carimbar diferente, fazer alguma coisa diferente. O Exatamente. Olhar para as reconhecimento, pessoas exato. diferentes ou alguma coisa vai ter, O senão você não reconhecimento é aguenta. o que mostra Senão são os o tempos modernos do sentido. Chaplin. É isso. O parafuso, era a época de enlouquecimento geral, enlouquecimento que eu digo psicose mesmo, foi uma fase É. altíssima, muito mais do que O depressão, livro do ansiedade. Dejura, A Loucura do Trabalho, é exatamente Exata essa esse cena, esse momento, momento. né, Isso, que tá isso. voltando, engraçado. É, A é o ciclo. psicose tá olha, a psicose tá eu tô vendo muito mais psicóticos na rua, e isso era bem típico dos anos 70, 80, hoje em dia eu tô vendo mais, engraçado isso. Pode ser porque É. diminuíram os hospitais, as internações, não sei, Que mas será que vai voltar do tipo de cuidado? É tanta coisa, é né. muita coisa, mas É. tenho observado. É uma observação empírica, mas Sim, sim. eu fico Tem o valor, atenta, claro. né. Próxima, Bru. Como o bem-estar dos colaboradores influencia na criatividade? Criatividade é exatamente a liberdade que eu tenho para propor diferente. Se eu estou feliz, se eu estou livre, né, então eu gosto de falar,
quando eu começo sempre a levar o tema felicidade no trabalho, é para falar primeiro do problema. Porque diante de um problema é que eu vou buscar como superá-lo e qual é o aprendizado que você leva. E aí isso te traz o reconhecimento, a sua valorização, seu crescimento de carreira, se você quiser. E então você, com esse bem-estar, veja, bem-estar, felicidade, well-being, etc, Como etc, queira. é exatamente isso. Você com segurança, sabendo que pode falar, você bem, você inclusive faz conexões que te permitem pensar naquilo que ninguém pensou. E são aquelas ideias, às vezes, mais estapafúrdias, né? Que às vezes trazem a É solução. verdade. E é tão bom, né, você ver um funcionário, um colaborador trazer uma coisa que você olha assim: "Nossa, que legal". Eureka! É, não, e aquela coisa, eu gostaria de ter pensado nisso. É Aquela isso. música do Milton, né, certas canções que eu faço, que eu ouço, cabem tão dentro de mim que perguntar carece, porque não fui eu que É fiz, isso. né. Lindo. Dá uma Nossa, coisa a arte é a fantástica. criatividade, ela é linda, né, de Exato. ser vista, observada. Uhum. Próxima, Bru. O que caracteriza um Hum. salário justo e por que ele sozinho não é suficiente para manter a motivação no trabalho? A gente já falou Um um pouco de pouquinho, cada coisa, exatamente, mas especificamente o salário justo. Primeiro, você está num mercado de trabalho, existe um contexto, existem as referências. exatamente. E dentro do seu ambiente de trabalho, o salário justo é quando todas as pessoas que fazem a mesma função têm ou o mesmo salário, ou se elas têm algum critério diferente que justifique a diferença. Por exemplo, aqui nessa empresa, você a cada 3 anos vai ganhar um adicional. Tá claro. Uhum. E se você está aqui há 6 anos, você tem 2 grãozinhos a A mais, mais do que os mas outros. isso é transparente para todo mundo e é Uhum. igual, é a justiça. Então, o salário vem do mercado, mas dentro de casa é de você ter ele colocado de uma maneira transparente, alcançável para todos. Não é porque você é meu puxa-saco que você vai ser Exatamente. promovido ou vai ganhar mais. Então, e ter essa transparência, né? As pessoas conversam entre si, até a gente brinca, o pessoal do RH, porque às vezes o meu contra-cheque vem diferente do outro, mas é um dia que você chega atrasado, bateu o ponto diferente. As pessoas comparam. O importante é que a gente abra espaço sem medo, porque não existe inequidade de acesso à informação a esse critério. Se Exatamente. existe essa justiça, então isso traz, mas o salário por si só, a gente já falou, não traz o reconhecimento de que o que você faz é Não é só importante. isso, né. Não é só isso. Mas isso tem que ser Também tem correto. que ser. Tem que estar no mercado e o que for Exato, fora tem que ser exato, transparente, né. exato. Próxima, Bru. Ah, chegamos no Pessoal é bom de pergunta, momento. hein? Ih, Gostou? Tô te gostei. Muito dizendo, tô te bom. dizendo, a gente nunca sabe o que que vem de pergunta. Muito bom. Muito bom, também gosto muito. Agora chegou o momento Pipim. Pipinho, meu filho, que só ouve bons conteúdos, como esse aqui. Eu sou uma mãe meio ditadora. Ele já falou isso pra mim, eu concordo, mas eu tô pensando na educação dele. Eu quero ele um cara bacana no futuro. Por enquanto, ele tá aqui só com a gente. E durante a entrevista, ele É. pensa algumas palavras ou frases, manda pra cá Vixe. e Pipim eu tem uma vou. rede, hein? Tem uma rede, Pipim tem uma Ixi. rede. Na realidade, ele manda para o pessoal da produção, o pessoal manda para Sim. cá, que eu também ainda não li. Então, vamos lá. Tá, É o que vier na tá cabeça, bom. tá bom? Vamos lá. 1, liderança. A diferença. 2, amor. Vida. 3, complete a frase. Reconhecimento no trabalho é. Felicidade. 4, se pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria se você tivesse um superpoder de mudança? A importância do dinheiro para as pessoas. Reduzir, né? Exato. 5, felicidade. É viver em boa companhia. É do Marcelo. Essa música é do Marcelo Januzzi, é isso? Felicidade é viver em sua companhia. Eu acho que é, Felicidade. não é? Marcelo Januzzi? Aí eu peguei a saia Tá justa vendo? aqui. Seu Jorge. Seu Ah, Jorge seu que Jorge canta. que canta, Seu Jorge mas que eu canta. acho que a O autor da letra, eu não composição, sei. acho que é É. Marcelo É. Januzzi.
Acho que sim, não sei, é que eu tenho essa mania de qual é a música. Isso tinha, né? A gente via lá, ainda Não tinha treinava a memória. ainda tinha o dublador, né? Tinha, Isso. tinha. Pianista tinha. José. Exato. Quantas notas? Quantas Isso. notas, isso mesmo. Complete a frase. Um tempo para mim é Sentado olhando o céu. 7. Propósito de vida. Semear minhas ideias. 8. Cuidado. Cuidar de mim. 9. Transformação. Não ter o compromisso de ser igual ao que fui ontem. É o que vier hoje. E agora a gente acabaria com um pensamento, uma frase, mas a gente vai acabar com uma música, porque você vai nos dar a honra. O que será? E tem outro violão ali também, olha Temos só. para os convidados que Tem. resolvem cantar, entendeu? Ixi. Então, o seu pensamento ou frase hoje vai ser uma música. Só tem Então que tá. puxar um pouquinho pro É só pela microfone. minha posição aqui. Eu acho melhor chegar ao microfone. Ajeita aqui, crianças. Muito Vê lá bem. Todo mundo aqui vocês. gentil, educado. Muito bem, muito bem. Então, o nosso pensamento hoje é em forma Olha, de vou te música. dizer que meu primeiro violão eu ganhei aos 7 anos. Jura? Meu pai me deu, nunca fui para nenhuma escola de música. Aí comprava revistinha na banca de jornal que tinha cifras. Bota o Eu não dedinho conseguia ler aqui e de jeito vai. nenhum. Pois é. E aí eu cheguei a tocar em banda, tocava em barzinho. Uhum. Aí eu toquei no barzinho chamado Segóvia, na Praça Seca. Segóvia. O barzinho fechou. Onde eu Aham. tocava, fechava. Eu falei, acho que é melhor eu não fazer isso. Aí eu fui pra faculdade, tocava com os colegas. E aí depois veio a vida, o violão ficou guardado. Esse violão que meu pai me deu, eu mandei restaurar, tá Que direitinho. legal. Aí veio a pandemia. A gente em casa. E aí eu tinha o violão, tinha a guitarra e tudo. Hoje eles estão no lugar de destaque. Que legal. Debaixo do meu diploma, debaixo da minha foto. E aí eu comecei a levar o violão pro trabalho. E comecei a ser criticada por isso. Foi mais um motivo para eu levar, porque faz parte, a música é arte. Então não tem nenhum compromisso com a afinação. Uhum. E se eu errar, porque eu estou muito feliz e ansiosa aqui nos dedos, fica a Mas mensagem. provavelmente o Gustavo vai ajudar você cantando. Quem me chamou? Quem vai querer voltar pro ninho? Redescobrir seu lugar. Pra retornar e enfrentar o dia a dia. Reaprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver. Não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Vem. Agora é brincar de viver. Agora
é brincar de viver. Guilherme Arantes. A letra. Isso, na voz de Bethânia. Na voz de Bethânia, que ficou imortalizado, poder. né? Porque é uma Exato. entidade aquilo para Exato. cantar. Nossa, não é aquela desse voz. mundo, é uma entidade. Né? Exatamente. Minha querida, agora aquela câmera é toda sua para você deixar todos os seus recados. Todos que você quiser. Primeiro, agradecer a você pelo seu trabalho, pela sua vida, por esse espaço aqui. A toda a equipe que está aqui na nossa produção, a minha equipe, a sua, a todos que acolheram. A vocês que acompanham e que a gente acredite, né? Que se a gente não transforma o mundo, a gente pode se transformar e jogar uma sementinha. Então, é assim que a gente segue, não pode parar o movimento. A gente tem que falar de felicidade, de trabalho, sem hipocrisia, de dinheiro. E me segue também lá nas minhas redes sociais. Cristina Barros, como a minha mãe dificultou para todo mundo. CHRYSTNA. E a gente lá interage, que a gente siga a vida se cuidando para cuidar dos outros. Querida, agora chegou a hora dos presentinhos. Não Opa. é dezembro, não é de Natal, mas a gente sempre gosta de presentear os convidados. Primeiro eu vou te dar uns livrinhos aqui. O Mentes Depressivas, que Nossa. comecei a falar um pouquinho de espiritualidade aí, nada de religião. Uhum. O Mentes não, Felicidade, Ciência e Prática, uma Vida Feliz, que tem muito a Muito ver aí. Eu acho que o bom. nosso trabalho se esbarra aí em algum momento, Sim. que foi 2020. E Ele foi você escrito. sabe que esse livro aqui, eu fiz um clube do livro na UFRJ e eu consegui que você produzisse um vídeo que chegou a mim desejando sucesso, porque esse livro aqui tá todo anotado e esse tá no meu coração. Mas eu acho que se a gente não serve para inspirar, a gente não serve para nada, né? O Exato. mínimo que a gente tem é que é inspirar o pessoal, Exato. né? E esse aqui é o meu último filho, que Ah, saiu no final do ano Um tempo pra passado, mim. com tempo para mim, 10 10 minutos. minutos. São 365 frases minhas, que sempre que eu acordo de manhã eu não escrevo, eu Ah, fico que maravilha. pensando em alguma coisa e peço o universo que me dê algum pensamento. Então tinham 470, eu peguei 365, eu nem sabia que tinha isso tudo. Meu filho que acabou, não, tem 470. Eu falei, jura? Ele que vai, porque eu não anoto. E aí nós fizemos, e é um momento que você tira para ler, e tem uma parte que é como é que você se sentiu, como se você pudesse. Tem um pouquinho, tá vendo? No Tá final, aqui, consistência, sentimento. sentimento, aplicação para que fantástico. eu acho que é uma maneira da gente fazer um diário sem querer. 10 minutos. Né? 10 minutos de autocuidado mental. Porque o pessoal faz skincare, É. mas não faz mental care. Pois é, antigamente, quando falava em diário, tinha aquela chave com cadeado que a gente achava que mãe não abria, Isso, né? mas sempre abriu. Aquilo era muito É, fácil. com um clipezinho E abria. ainda tem mais. A gente Opa! tem uma eco bag aqui do meu filhote. E atrás Do dessa Pod eco People, bag do tem o nosso lema, que é faça, aconteça e inspire. Pod People, Eu fui. eu fui. E vai inspirar muita gente. Um caderninho do meu filhote aí para você Ah. botar suas ideias, talvez Com até o que você certeza. escreve de manhã, Sim. né, e de noite, tá? Para você. E a canequinha? E uma canequinha. O chá tá vindo aí também? Para você lembrar da gente quando estiver Nossa. tomando uma aguinha, quando você estiver tomando um cafezinho ou um chá gelado. Sim. Agora vamos botar isso tudo pro ladinho aqui, que as crianças depois vão ajeitar isso tudo para Tá você. ótimo. Não se incomode. Vamos fechar aqui, mas eu queria que assim que eu feche, você continue cantando pra gente. Ô, meu pai! Caramba! Caramba! Eu vou fechar e passo para você, tá bom? Sim. Então vamos lá. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com essa maravilhosa Cristina Barros. Se você não conhece, eu sugiro que você conheça. O Instagram dela está aparecendo aqui embaixo. E a gente aqui na comunidade Pod People só acredita que o conhecimento, o autoconhecimento, a gentileza, que é uma das maiores formas de amor, pode melhorar o mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou, compartilha para a gente poder cada vez mais propagar, para a gente ser um ser humano melhor. Muito obrigada e até o próximo Pod People. E a gente vai ficar com um pouquinho mais de música para vocês. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Pode O cantar. teu cavalo deito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens,
teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Amada, eu esqueci a pulseirinha de um tempo pra mim. Não, pra menina, você não. esquecer. Nossa, mãe, tá aqui.